Muito bem, sejam bem-vindos a esse terceiro encontro, esse terceiro webinar sobre o lançamento da versão 2021 do CIP. Meu nome é Afonso Solak, sou engenheiro civil, trabalho no departamento de desenvolvimento da CIP e eu vejo pelos nomes que alguns de vocês já estão voltando. Me alegro muito que estejam participando de vários seminários. Até lhes peço, se tiverem aí a curiosidade ou a sugestão de conhecer algum outro tema, que coloquem aí nos comentários, na opção que vocês têm do chat, a gente pode avaliar para fazer algum seminário aí nos próximos dias, nas próximas semanas, ok? Muito bem, a gente está fazendo esse ciclo de seminários. Nós fizemos, então, o primeiro lançamento na segunda-feira, foi o lançamento geral. Eu estive comentando por cima vários detalhes de várias ferramentas, não só de estruturas, mas toda a parte de maps, Open Beam Systems, a parte de arquitetura. Ontem nós fizemos aí uma sessão bem longa, de 2 horas, sobre esse novo programa que a CIP lançou, que é gratuito, que é o CIP Architecture, que é o novo modelador 3D que a CIP lançou na versão 2021, que vocês podem baixar lá no Beam Server Center e usar gratuitamente, tá? E hoje a gente vai ver a parte de novas soluções de estruturas da versão 2021, tá? A gente vai ver um pouquinho de metálicas, um pouquinho de concreto, a gente vai ver alguns fluxos de trabalhos que a gente pode adotar, tá? Inclusive eu vou aproveitar, e quando a gente for ver alguma das novidades que a gente tem no CIPCAD, vou fazer a conexão com a Arquimedes para a gente ver como essa diferença que a gente vai ter no cálculo devido a essa novidade vai repercutir, por exemplo, no orçamento da nossa estrutura, tá? Então, esse é o nosso objetivo para hoje. Simplesmente para quem está chegando pela primeira vez, durante essa semana a gente viu um pouquinho de todos esses programas que aparecem na tela agora. Vimos alguns Open Beam Systems. E o que a gente vai ver hoje um pouco fica dentro do CIP 3D, que agora passou a chamar-se Strubin CIP 3D, tá? Mudou de nome. E o novo Strubin Steel, que é a nova ferramenta de detalhamento de estruturas metálicas que se conecta ao CIP 3D e ao CIPCAD. Tá? Se a gente calcular no CIPCAD uma estrutura com perfis metálicos, a gente também pode detalhar no Strubin Steel. Bom, dependendo aí também um pouco do tempo e aí um pouquinho dos interesses de vocês, a gente poderia dar uma olhadinha no Strubin Shear Walls e ver a questão do cálculo de paredes resistentes a cortante ou a esforços horizontais, dependendo da nomenclatura. Normalmente a gente faz isso, né, em casos de edifícios muito altos ou em onde tem muito sismo, mas se vocês tiverem interesse, a gente também pode dar uma olhadinha nessa parte, tá? Que se conecta com o CIPCAD. Eu vou começar pelo CIPCAD, tá? Hoje eu vou começar pela parte de concreto, depois a gente vai para a parte de metálicas, tá? E se for necessário, a gente volta para o CIPCAD depois. Deixa eu ver aqui, tenho aqui o CIPCAD aberto. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou começar criando um projeto novo no CIPCAD, porque eu tenho uma novidade já na parte de, vamos dizer assim, de interoperabilidade com modelos BIM, tá? Então, hoje é dia 22 de julho, exemplo, 22 de julho, vou criar aqui um projeto novo, e nessa parte aqui, que ele me pergunta se eu quero importar um modelo BIM, eu vou dizer que sim, quero importar um modelo BIM, tá? E eu criei um projeto, criei esse projeto no Revit, bem simples, vocês vão ver, só tem 5 ou 6 pilares soltos, só que são pilares com seções diferentes, com formas diferentes, com materiais diferentes, que eu quero mostrar uma coisa que mudou nessa parte, tá? Eu chamei esse projeto de 5 colunas, tá? Nada original, meu nome, mas não importa, é só para vocês verem como que fica essa importação nessa parte, tá? Vou aceitar. E aqui, até aqui é igual ao que a gente fazia antes, né? A gente faz a importação dos IFCs, aqui apareceriam todos os IFCs, além do IFC principal, ou o primeiro IFC que eu conectar, né? Se eu tivesse aqui outros IFCs apareceria nessa lista, eu poderia selecionar aqueles IFCs que eu quero importar, por exemplo, não sei, instalação, alguma coisa assim, que eu quisesse ter uma referência. E a mudança, aqui seriam os andares, as plantas dos nossos edifícios. E aqui onde a gente tem uma novidade, tá? Deixa eu mudar esse painel aqui do webinar para não atrapalhar. E a gente vê que essa tabela aqui é como se antes a gente tivesse simplesmente a primeira e a segunda coluna, tá? E agora a gente passa a ter mais colunas, tá? Primeiro que, igual antes, a gente pode decidir se a gente quer ou não quer importar um determinado pilar no nosso projeto, né? Podem existir pilares arquitetônicos no nosso projeto que estão ali
praticamente de enfeite, né, que são simplesmente, não são pilares, né, podem ser simplesmente o revestimento de uma tubulação vertical, por exemplo, tá? Alguma coisa nesse sentido, e que pode ser que tenha sido modelado por parte do responsável pelo projeto arquitetônico como um pilar arquitetônico. Essa é uma das funcionalidades do pilar arquitetônico propriamente dito, na verdade, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é importar ou não. E a segunda coisa que acontece é o seguinte: aquelas seções, por exemplo, de concreto armado, elas são facilmente mapeáveis, vamos dizer assim. Praticamente sempre a seção do concreto armado ela não vai depender de um fabricante, de um tipo de perfil, de uma tabela, porque ela sempre vai ser, ou quase sempre, retangular e vai ter duas medidas, né? A base e a altura. Pronto. Com essas essas três informações, que é retangular, base e altura, a gente pode fazer qualquer combinação de qualquer pilar retangular. Então, o CIPCAD já é capaz de receber essas informações e definir que esses pilares que estão sendo importados dentro do cálculo da estrutura vão ser pilares retangulares com uma base e uma altura. Tá? Isso, inclusive, ele já fazia, já sempre fez. Né? Onde estava a dificuldade? Estava quando a gente começava a trabalhar ou com pilares que não têm uma seção assim, ou quando a gente trabalhava, por exemplo, com perfis metálicos, que aí a seção dependia de um catálogo, vamos dizer assim, de uma biblioteca de perfis. Tá? Então, o que nós fizemos aqui foi, primeiro, criar um assistente que a gente já pode definir a seção transversal de cálculo, ou melhor, uma associação entre a seção de cálculo com a seção que foi feita no projeto arquitetônico aqui no momento da importação. E alguns deles, quando é possível, por exemplo, os pilares de concreto, essa associação já é feita automaticamente. Se eu clicar aqui, esse pilar que tinha esses tamanhos estranhos que vem lá do Revit, já foram definidos com os valores aqui preenchidos, tá? Considerando as casas decimais que estão definidas no CIPCAD. Tá? Obviamente que esse era um caso simples, mas se eu quisesse, eu já poderia aproveitar essa novidade que a gente tem e, por exemplo, fazer a associação desse pilar, que foi um conceito puramente arquitetônico, associá-lo a outro tipo de pilar, que poderia ser, não sei, uma seção mista, tá? Que o arquiteto, nesse caso, nem chegou a definir isso, porque estava longe das possibilidades dele, né? E eu já poderia, então, criar essa associação, tá? Entre o pilar arquitetônico e esse pilar misto, tá? Naqueles casos em que eu tiver um pilar, por exemplo, um pilar metálico, veja só, tem esses perfis W aqui, ele não reconheceu de imediato esses perfis W, tá? Então, por quê? Porque provavelmente eu não tenho ele na minha biblioteca. Então, eu posso vir aqui e fazer essa definição. Então, eu vou vir aqui, vou clicar, né? O perfil W ele vai ser um perfil laminado, então de aço laminado. Se eu ver aqui na minha lista agora mesmo, não encontro uma série W aqui, pelo menos, mas a gente sempre pode abrir aqui a biblioteca do CIPCAD, que é muito parecida do CIP3D. Tem essa parte aqui de importação de séries de perfis pré-definidas, posso clicar aqui. E aí eu poderia procurar nos diferentes fabricantes que estão aqui dentro do CIPCAD, um fabricante que tem uma W, por exemplo, nessa biblioteca canadense tem, aqui na Arcelor não, aqui também não, enfim, vou colocar qualquer caso aqui, vou utilizar mesmo esse aqui do Canadá, enfim, mas poderia ser qualquer seção, tá? Estou usando esse porque era o W que eu tinha lá no projeto arquitetônico. Vou aceitar, e agora aqui na minha lista já aparece a série W, né? E agora era o W25073, eu vou vir aqui, vou procurar o 25073, tá? E vou aceitar. Ele vai ficar verde, tá? Ainda se eu não quisesse, eu poderia cancelar, mas nesse caso eu quero, tá? E poderia fazer a mesma coisa com o seguinte, com o 25049, vamos ver se a gente tem ali, supostamente sim. Vamos dar uma olhadinha. W250, 250, aqui parece que não temos o 49. Pode ser que não tenha, pode ser que nesse caso não tenha dessa série que a gente importou, tá? Enfim, de qualquer forma, eu sempre posso personalizar todos os perfis que eu tenho, né? E posso
fazer a alteração das dimensões e criar aí meu próprio perfil, se for o caso, tá? Tem essa opção também. Enfim, para vocês entenderem um pouquinho a lógica. O mais interessante disso é que, uma vez que eu tenha cadastrado essa correlação entre esse perfil que eu trouxe lá do meu modelo BIM e esse perfil que vai estar no cálculo do CIPCAD, toda vez que eu utilizar esse mesmo pilar lá no meu modelo BIM e sincronizar com o CIPCAD igual a gente fez agora, essa correlação já vai estar definida. Tá? Ela é salva dentro da memória do programa. Então, a gente não precisa refazer. Isso é perfeito, principalmente quando a gente trabalha muito com estrutura metálica e tem muitos tipos de perfis diferentes na mesma obra. Então, a gente não precisa ficar fazendo isso sempre. Tá? A gente vai fazer isso só quando aparecer um que está vermelhinho. A gente vai ter que procurar uma solução ali com cuidado. Outro detalhe interessante é o seguinte, é essa coluna de trocar eixos, tá? Essa coluna, deixa eu só ver se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Sim, estão conseguindo ver a minha tela perfeitamente. E deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta. Ainda não temos nenhuma pergunta. Ok. Essa coluna aqui de trocar eixos é o seguinte. Alguns softwares que exportam IFCs com pilares exportam o que seria a orientação do pilar de um jeito e outros de outro. Tem uns pilares que são exportados assim, por alguns IFCs, e outros assim, tá? Então, para uns o X é esse, e para outros o X é esse, tá? Enfim, coisas que acontecem de convenção, vamos dizer assim. E o que a gente fez aqui, para poder ser compatível com qualquer IFC, colocamos essa opção. Então, você pode importar, e se porventura você vê que tem algum pilar que ficou girado 90 graus, você atualiza, usa o botão de atualizar, e vem aqui, marca o trocar eixos, e ele vai virar para você, e aí pronto, vai estar tudo certinho, tá? Então, essa é uma novidade que a gente lançou agora na 2021, dentro da importação do CIPCAD. O resto aqui fica igual, a gente só vou avançar aqui. Ó, ficou um ali sem definir, mas não tem problema. Aqui não tem mais modificações nessa parte. E se a gente abrir aqui, vamos deixar aqui nossas configurações aqui. Não vou definir nada. Já temos aqui nossos pilares, na verdade. Aqui a gente já consegue ver esses pilares também, né? E aí a gente já vai poder trabalhar com perfis metálicos para pilares no CIPCAD, mesmo que sejam importados de obras em IFC, tá? Essa era uma novidade que eu queria contar para vocês aqui nessa parte da importação. E já que a gente está aqui dentro do nosso ambiente de trabalho, tem um detalhe muito pequenininho aqui, mas que às vezes ele era meio chatinho, para falar a verdade, que são essas capturas aqui, que toda vez que eu abro num projeto no CIPCAD, eu tenho que escolher as capturas e tenho que definir isso aqui, tá? A partir de 2021, você escolhe uma opção dessa, aceita, e depois, toda vez que você abrir o programa, já vai estar essa captura salva no seu CIPCAD. Você não vai precisar ficar mudando isso, refazendo isso sempre, tá? Eu acho que se você precisar reinstalar, porque você vai colocar uma atualização, pode ser que você perca, tá? Mas de maneira geral, enquanto está trabalhando com ele, você vai salvar essa configuração e vai ficar com ela aqui. Outra coisa que também melhora um pouquinho aqui no ambiente de trabalho é que nós temos mais botões que você pode colocar aqui. Isso era feito aqui no menu onde que estava aqui deixa eu me lembrar, temos a opção de, onde estava isso agora? Aqui, este botão aqui deve ser, este aqui, exatamente, tá? Configuração da barra de ferramentas. E a gente introduziu aqui alguns botões acho que estava para fazer o cálculo de grupos, tá? A gente pode fazer aqui, deixa eu ver se estava em grupos, deixa eu me lembrar onde estava. Calcular obra, aqui, essas opções aqui, ó. Verificar a geometria do grupo atual, verificar a geometria do grupo atual ou superior, ou verificar a geometria de todos os grupos. E você, utilizando essa opção aqui da flechinha azul, você pode passar e criar a sua própria barra de ferramentas, que aparece aqui em cima, tá? São botõezinhos novos que apareceram e que você pode utilizar, ou vai estar no próprio menu de calcular, tá? Então, temos essas opções. E tinha mais uma que eu tinha anotado por aqui, deixa eu lembrar se eu tenho aqui. São das viguetas. Acho que é só nas viguetas duplas que a gente tem isso, tá? Acho que era isso aqui, tá? Então, são aí alguns dados, são coisinhas pequenas, mas vale a pena a gente comentar, porque podem ser úteis aí no dia a dia de vocês, no dia a dia do trabalho de vocês, tá? Legal. Então,
vimos aí uma pequena novidade da parte dos pilares, duas mini novidades, e vamos ver agora uma novidade que eu considero que ela é talvez uma das mais importantes da atualização. Para isso, eu vou abrir um outro projeto aqui no meu gerenciamento de arquivos, não, aqui nos meus recentes, na verdade, últimos arquivos, eu tenho esses... Não, esse foi o que a gente fez, ok? Aqui, tem um edifício que eu estava fazendo alguns testes agora. Infelizmente, esse teste ele é com só 3 andares, e a gente vai conseguir ver bem de leve a diferença, porque ele é um edifício pequenininho, e ele é pequenininho porque eu quero recalcular para mostrar para vocês. Se a gente fizesse um edifício muito grande, a gente ia ficar muito tempo aqui esperando o cálculo, tá? Mas é um edifício pequenininho aqui, ele está feito aqui com sapatas, tá? E qual que é a situação? A partir da versão 2021, a CIP lançou um novo módulo para o CIP-ECAD, que é o módulo de interação terreno-estrutura, ou interação solo-estrutura, né? Depende aí da região onde você está. Então, a gente tem esse novo módulo, tá? E o que acontece com esse tipo de cálculo, né? Com e sem a interação do solo-estrutura? Quando a gente estava calculando sem essa consideração, é como se a gente dissesse que aquele ponto onde está a fundação, onde está apoiada a fundação, que ele nunca vai se mexer, que ele é perfeito, né? Que ele dali nada se mexe, tá? Quando a gente sabe que, na verdade, aquilo não é assim, que aquilo ali pode ser flexível e pode ser que exista um movimento. Principalmente se a gente falar de um esforço horizontal importante na lateral do nosso edifício, como poderia ser um edifício muito alto com muito vento, ou, por exemplo, um sismo, tá? Por mais que às vezes a gente não fala muito do sismo no Brasil, a gente sabe que na região do Nordeste tem uma certa aceleração sísmica e a gente, inclusive, tem norma brasileira de sismo e, inclusive, a gente tem essa norma disponível aqui nos dados gerais dentro do CIP-ECAD, né? Se você calcular com a ABNT aqui, tu pode definir o sismo e tem o mapa de sismo do Brasil, né? A gente não fala, mas tem, tá? Se a gente for muito ortodoxo, a gente deveria calcular, na verdade, né? Mas, simplesmente voltando ao assunto aqui, o fato de eu considerar ou não essa flexibilidade ou essa rigidez do terreno e a influência que essa sapata ou essa fundação, inclusive a fundação profunda, exerce sobre esse terreno, vai gerar ali movimentos que vão gerar tensões e a gente vai ter um momento que pode ser transferido para o pilar, tá? E a gente vai ter variações nessa armadura pilar ou na nossa própria fundação, tá? E o que acontece? Quando a gente trabalha com ele rígido, ou seja, quando a gente considera esse perfeito da fundação, a tendência é que essas sapatas, por exemplo, sejam um pouco maiores do que seriam se a gente considerasse essa interação solo-terreno para a maioria dos casos, né? Claro que vai depender muito, se tiver uma coisa muito rígida, praticamente não vai dar diferença, tá? Então, a gente implementou essa opção, ela está aqui em fundação, tá? E é muito simples de fazer o cálculo, tá? Do ponto de vista, assim, de funcionalidade do programa, parece que não é nada. Só que a gente também tem que ter aí um pouco uma malícia de saber como que a gente vai trabalhar com isso, tá? Por quê? Porque quando a gente trabalha, eu estava preparando aqui um esquema, quando a gente trabalha com isso, qual que é a nossa maneira, qual que é a maneira simples de explicar isso? Se for uma sapata, é como se a gente estivesse simulando que a gente tem ali, né, vários apoios móveis, na verdade, várias molas ali. Tem gente até que fala que aplica o coeficiente de mola, tá? E dessa maneira, então, a sapata vai, né, trabalhar sobre uma parte flexível, sobre um apoio flexível, né? Quando a gente fala de um bloco de coroamento, pelo menos aqui, agora no cálculo de interação terreno-estrutura do CIP, a gente considera que quem vai poder se deslocar são as estacas, o bloco vai continuar sendo rígido nesse caso, mas na verdade a transferência das tensões do bloco para o terreno vão ser ínfimas comparadas à estaca, tá? Então o bloco continua sendo rígido, mas as estacas podem, né, se mover. Então, aqui, quando a gente fala de uma sapata, a gente adiciona um parâmetro que é o módulo de Winkler, ou o coeficiente de balasto, o coeficiente de assentamento, depende da nomenclatura. E quando a gente fala do bloco de coramento, a gente fala da rigidez axial dessa estaca, né? O quanto que ela penetra no solo, essa rigidez no sentido, né, comprido das nossas estacas, tá? A gente já vai ver aonde que a gente introduz esses dados. Até o CIP 2020, a gente já introduzia o módulo de Winkler, ou coeficiente de assentamento, que eu acho que é assim que está traduzido,
nas sapatas corridas, se eu não me engano, e nas lajes de... Desculpa, nas vigas de fundação e nas lajes de fundação. Tá? Isso já era possível. Daqui a pouco a gente vê onde que tinha isso. Tá? Qual que é o detalhe desse dado? Esse é um dado que ele vai depender, obviamente, das características mecânicas do terreno e da geometria da própria fundação. Só que, por outro lado, a gente vai querer calcular a geometria da própria fundação. Então, é um cálculo iterativo. Tá? A gente vai ter que fazer um chute. Esse chute a gente vai ter que... vai depender, inclusive, da estrutura. E depois a gente vai mudar o módulo. A gente vai ter que afinar o módulo. Daí vai ter que recalcular. Tá? E aqui, o que eu fiz aqui? Né? Eu fiz um pequeno resumo de como que eu acho que a gente poderia fazer uma rotina para tentar otimizar a nossa estrutura. Eu acho que nessa obra aqui não vai dar muita diferença, porque a obra é muito pequenininha, tá? Mas numa obra maior poderia dar bastante diferença. Então, o primeiro passo, a gente poderia calcular somente a estrutura, por exemplo, quem sabe até sem armaduras, para ter os esforços, os principais esforços que a gente vai ter nessa estrutura. É aqui aquele momento que a gente vai otimizar a maior parte da nossa estrutura, principalmente aqueles pavimentos mais do alto, tá? Depois, eu faria um cálculo considerando as estruturas e as fundações, tá? Então, para quem não conhece muito o CIP, a gente pode escolher aqui no menu de cálculo. Se eu quero calcular a obra, inclusive fundação, sem dimensionar a fundação, ou calcular a estrutura sem obter a armadura. Tá? No primeiro passo aqui, para a questão da interação solo-estrutura, até sem a armadura eu poderia calcular. Mas é interessante eu saber os tamanhos das armaduras, se vai passar, se vai ter espaço para tudo ou não. Mas até poderia fazer isso. Tá? Então, o que eu faria? Eu faria esse passo, só estrutura e fundações, e ainda não consideraria a interação solo-estrutura nesses primeiros pontos. Por quê? Porque primeiro eu quero saber os esforços, tenho uma ideia dos esforços, aí eu vou calcular com as fundações. Quando eu calcular a primeira vez com as fundações, vai dar umas fundações estimadas, com os tamanhos estimados, né? Provavelmente maiores que aqueles que eu teria se eu fizesse a interação solo-estrutura. E aí sim, a partir desses tamanhos estimados das minhas sapatas, por exemplo, eu vou introduzir um módulo de Winkler, ou um coeficiente de balasto, como se chama, dependendo do país, que vai ser coerente com aquele tamanho daquela fundação, daquela sapata média. Tá? Então vamos lá, vamos fazer essa primeira parte para a gente ver. Nessa obra que vocês têm aqui, eu já tenho calculado a estrutura e já fiz uma primeira aproximação sem interação solo-terreno. Tá? Então aqui no menu de fundação, interação terreno-estrutura, eu posso ver aqui que eu tenho esse menu e esse menu aparece não considerar interação terreno-estrutura, fica rosa, ou considerar interação terreno-estrutura, fica azul. Tá? E agora vai estar tudo azul. Tá? Antes de a gente calcular, vamos fazer uma coisa. Vamos salvar aqui e vamos exportar isso aqui que está calculado para o gerador, para o Arquimedes. Tá? Vamos exportar isso aqui para o Arquimedes. Eu vou deixar todos os valores aqui, os que estão no programa, para a gente não mudar nada. Tá? Não vou mudar nenhum parâmetro. Vou exportar para o Arquimedes e vou deixar salvo esse orçamento para depois a gente abrir os dois e ver aí diferenças que podem ter tido. Ainda mais, eu acho que pode ser muito pequenininho nessa obra, mas não custa a gente dar uma olhada, tá? Vou deixar aqui ele gerar essa exportação. Enquanto isso, eu vejo se vocês têm aqui alguma pergunta. Aqui nos perguntam quais são as lajes que estão sendo, quais são as normas que estão sendo calculadas. Agora eu já mostro para vocês. Então vamos exportar aqui para o Arquimedes. Vou dizer que esse aqui é 3 pavimentos sem interação, tá? Eu vou deixar ele aqui, vou salvar, inclusive vou salvar isso aqui como uma cópia dele, sem interação. Vou colocar uma cópia por aqui, tá? Tem aqui um valor específico para essa estrutura. Muito bem, só por deixar salvo, vamos voltar lá para nosso projeto, tá? Até vou salvar isso aqui como um segundo projeto, para se a gente precisar abrir ele em outro momento, tá? Agora eu vou fazer assim, com interação aqui. Se a gente precisar abrir de volta, a gente volta aqui e tem a cópia dele sem precisar recalcular. Nossa, temos aqui alguma coisinha aqui, não sei porquê, na hora de salvar. Porque é um arquivo que tem um nome muito grande. Vamos lá. Vai me deixar sair? Vai sair, não tem problema.
tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando a gente começa a colocar muito pasta dentro de pasta, ele tem um limite para isso, tá? E esse limite, nesse caso, eu extrapolei o limite quando eu coloquei com interação, que era uma palavra muito grande, mas não tem problema. Vamos continuar com o que a gente tinha aqui. Então, olha, no meu último cálculo, ele aparece aqui o relatório do último cálculo, não foi considerada a interação terreno-estrutura, tá? Então, eu fiz esse cálculo um pouquinho antes da gente começar a apresentação. Legal. Agora sim, vamos então considerar a interação terreno-estrutura numa primeira aproximação, tá? Então, vou fazer isso aqui, e aí ele me pergunta o módulo de Winkler, tá? Eu tenho aqui alguns valores, eu já posso mostrar para vocês alguns valores de referência, tá? E eu posso, num primeiro momento, atribuir esse mesmo valor do módulo de Winkler, nesse caso, para todas as sapatas, tá? Atribuo a todas as sapatas, estavam rosa e passaram a estar azuis, e eu termino. E aqui no posto do elevador eu também tenho mais uma sapata. E aqui eu vou manter, por enquanto, esse mesmo valor, atribuo a todas elas e termino, tá? Praticamente não teria sentido a gente considerar em algumas a interação e em outros não. Isso eu acho que não teria muito sentido. Mas considerar diferentes valores do módulo para cada sapato em função do seu tamanho, sim, teria sentido. Por isso que a gente tem essas opções de atribuir ou atribuir a todos, tá? Legal. Eu vou deixar ele calculando aqui. Nesse caso, incluindo a fundação, ele deve levar aí uns 2 ou 3 minutinhos, talvez. Acho que deve dar uns 2 minutos para calcular. Não é uma... Eu já fiz uma obra pequenininha justamente para que esse tempo não demorasse muito, tá? Enquanto isso, eu vou procurar aqui na página da CIP. Tem uma coisa que é bem legal, que se vocês, quando quiserem saber das normas do CIP, se vocês procurarem norma CIP, tem uma em português isso também, CPT, isso aqui vai estar norma normativa. Aqui, normas implementadas nos programas da CIP, ou DCIP, tá? E aí vocês podem ver exatamente quais são as normas que a gente calcula. No caso do concreto armado, a gente tem essas normas aqui, tá? No caso da estrutura. E aqui temos de aço laminado, tá? Nesse caso aqui, conformado em frio, tá? E aqui a gente tem nas estruturas de madeira a 7190, vento a gente tem a 6123, tá? Aí a gente tem aqui sismo, que eu falava na brasileira, a 6118, a prova 6118 e a 15421. E aqui vai ter uma lista completa, tá? Aqui nas combinações a gente tem aqui a 6118 e essa antiga NB aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem. De qualquer forma, eu já mostro isso dentro do programa onde que a gente define. Pode finalizar o cálculo. Resistência ao fogo da estrutura, aqui quais são elas? Se é de madeira 7190. Tá? Instalações, aqui todas elas, eletricidade, iluminação, drenagem, abastecimento. Eu achava que ele ia descrever aqui as fundações, mas não tem, tá? De qualquer forma, se eu me lembro, boa parte também da NB, da 6118, uma delas faz a menção à própria 6118, não lembro qual delas. Tá, vamos ver aqui como que está o nosso cálculo. 2 minutos aqui, ele está ali já processando o grupo. Vamos deixar ele finalizar esse cálculo aqui. E esse, tá? O Rafael nos pergunta se a estrutura feita no CIP Architecture já pode ser importada no CIP-ECAD. A gente vai ver mais detalhes disso mais para frente, no final do dia. É possível estender a licença de avaliação para os participantes? Acho difícil eu conseguir uma permissão dessa, peço desculpas. Tem previsão de quando será acrescentado o cálculo de estacas no CIP-ECAD? Não há previsão, o CIP-ECAD não tem previsões de introduzir o cálculo de estacas, ok? O que sim pode acontecer, se houver aí alguma empresa desenvolvedora de softwares que queira participar da iniciativa do BIM Server Center e que calcule estacas, que entre em contato conosco e a gente pode ver aí como conectar as diferentes ferramentas. Entre elas poderia ser uma conexão do CIP-ECAD com um programa de cálculo de estacas, por exemplo, tá? É só entrar em contato conosco através do cipbrasil@cip.com e a gente vê aí quais são as condições e como que faz isso, tá? Mas por enquanto o CIP-ECAD não tem essa pretensão. Vamos lá, vamos ver se ele termina o cálculo. Até achei que seria um pouquinho mais rápido, levou aí já 3 minutos e 30.
quase acabando. Aí está. E aí ele me diz aqui, olha, foi considerada a interação terreno-estrutura. Então, se foi uma obra muito grande, eu deixei lá algum tempo lá, e eu não lembro se eu marquei o botão ou não, posso ver aqui sempre no relatório, tá? Aqui no cálculo, a gente sempre pode abrir o relatório aqui, não sei se vocês sabiam, mas sempre pode abrir o relatório através aqui do último cálculo. E o que aconteceu? Deve ter mudado alguma coisa, ou não, não sei, vai depender um pouco também aqui do tamanho do meu edifício, das cargas que eu tenho. Mas se eu vier aqui na fundação, características consideradas para a interação terreno-estrutura, tem uma tabela muito legal. Essa tabela aqui, ela nos diz, interação terreno-estrutura, dados de cálculo, para cada um dos pilares, ou seja, para cada uma das sapatas, nesse caso, na verdade, vários dados. No cálculo atual, na coluna da esquerda, dados da sapata, o tamanho da sapata e no último cálculo. Então, se a gente ver a primeira, ela não mudou. 150 por 150, 150 por 150, 3.000 por 3, e manteve o mesmo módulo, tá? Mas veja só, aqui embaixo tem uma delas que na atual, que é a da esquerda, que ficou ligeiramente menor. 130, 130, 140, 140. Tá? Aqui outra, 150, 150, 160, 160. E então aqui ele nos avisa quais foram as modificações que a gente teve entre um cálculo e o cálculo anterior. E dessa maneira, se eu quiser, eu posso fazer aqui essas interações. E nesse caso, então, a gente fez da interação 2 para 3, ou seja, para a gente ter uma ideia do tamanho médio das estacas para poder calcular um módulo de Winkler médio, vamos dizer assim, por isso que eu coloco aqui o valor médio, tá? E agora, qual seria o próximo passo? Eu viria aqui no CPCAD. Isso se eu quiser otimizar mais, né? Eu poderia, dependendo do tempo que eu tiver, eu só vou otimizar isso, tá? Eu poderia vir aqui no CPCAD e eu poderia fazer a correção desses módulos de Winkler um por um, tá? Trocando esse valor e dizendo, bem, aqui eu vou ter um valor de tanto. Agora, o próximo eu mudo o valor, vai ter um valor de tanto, tá? E faço as modificações. Para fazer essas modificações, aqui é mais teórico, existem aí algumas formulações, por exemplo, a teoria de Terzaghi, que a partir daquele ensaio da placa, do K30, que é aquela placa de 30 por 30, você consegue aí fazer a correção para o tamanho, né, das nossas fundações. Então, a gente teria aqui, em função do tamanho, fazer essas conversões e ir implementando esses valores aqui no nosso módulo de interação terreno-estrutura. Tá? Deixa eu ver se eu perdi o cálculo quando eu fiz isso, acho que não. Vamos exportar esse aqui só para ver o que aconteceu? Vamos exportar esse outro cara, não vou mudar nada, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Assim vocês já conhecem também a exportação do CPCAD para o Arquimedes. A gente poderia ver isso nos relatórios, nas quantidades dos relatórios do próprio CPCAD, mas eu prefiro ver com preço, porque daí também tem repercussão de mão de obra, tem a questão de outros fatores relacionados à acessibilidade do terreno, tem a questão das formas, enfim, outros fatores que não estão só no cálculo, que na verdade vão afetar no preço da nossa obra. Vou colocar que esse aqui é com interação solo-estrutura. Tá? Vamos ver como que ficou. Porque a gente viu ali, na verdade, o resultado dos dados da fundação, tá? Mas, na verdade, também teve... Vou abrir o Arquimedes aqui numa segunda página para a gente abrir o outro. Talvez ele até me deixe abrir aqui. Vamos ver aqui. Arquivo. Vamos ver se ele está aqui nos recentes. Arquivo. Gestão de arquivos. Últimos orçamentos. Com interação, sem interação. Tá? Vou deixar os dois abertos. Então, aqui eu posso colocar isso aqui numa vista tem uma opção aqui que é em janela, em vertical, tá? Então, veja só, a gente teve uma leve modificação, na verdade, foi muito pequenininha, 135.852 para 135.744, uma michuruca, na verdade, tá? E se a gente ver aqui nas nossas sapatas, a gente tinha 12 metros cúbicos aqui à direita nós temos sem interação, tínhamos 12 metros cúbicos e meio, né, de sapatas e passamos a ter 11 metros cúbicos e meio de sapata, tá? E na questão, a gente pode ver as armaduras também, a gente tinha um total de aço, por exemplo, aqui acho que aqui tínhamos 40 quilos e aqui temos 42 quilos. Enfim, a obra também é muito pequena, a repercussão é bastante pequena e, obviamente, se fosse
outros esforços, como é o caso, por exemplo, do sismo, a gente teria um impacto muito maior. Tá? É verdade que eu também não otimizei muito, porque eu coloquei lá um módulo de Winkler inicial genérico e, certamente, se eu agora fizesse a otimização, essas sapatas poderiam diminuir um pouquinho mais ainda. Tá? Então, esse aqui é o raciocínio. Tá? E pode ser que esse último passo eu tenha que fazer várias vezes. Tá? Tenho que fazer, dependendo da obra, se for uma obra complexa, pode ser que eu tenha que fazer isso várias vezes. Tá? Legal. Isso foi, então, o nosso pequeno exemplo aí de como usar um módulo de interação solo-estrutura. Ao mesmo tempo, vocês viram como utilizar o módulo de conexão com o Arquimedes. E falta uma coisa. Vou mostrar para vocês como seria a introdução do dado da rigidez axial da estaca. Na verdade, é a mesma coisa. Só que para fazer isso, eu tenho que ter uma estaca, um bloco de estacas no nosso projeto. Então, eu vou pegar aqui um elemento de fundação qualquer, eu vou apagar, e nesse elemento vou colocar um bloco de estacas. Tá? Então, vou colocar aqui, esse aqui era o bloco? É o bloco. E vou colocar esse bloco aqui. E agora, se eu for definir a interação terreno-estrutura, jamais nunca vou dizer jamais, mas praticamente nunca eu vou ter uma obra com uma sapata e um bloco na mesma obra. Isso é meio sem sentido. Mas o programa aqui, pelo fato de eu ter os dois, né, imaginando isso aqui é muito teórico, eu tenho aqui os dois dados, tanto do módulo de Winkler como da rigidez axial da estaca. E aí, então é aqui que eu vou definir a rigidez axial da estaca. No momento que eu eliminar todas as sapatas e ter todos transformados em bloco, eu só teria a casinha aqui, né, do bloco de coramento com a rigidez axial da estaca. E a gente faz da mesma maneira. Introduz aqui o dado que normalmente vai vir lá do nosso estudo geotécnico, do nosso engenheiro especialista em geotecnia, para introduzir esse dado aqui da estaca. Tá? Também tinha dito que a interação do solo-terreno pode acontecer em outros lugares, não somente nas nossas sapatas e blocos, por mais que isso seja novidade. Mas, por exemplo, se a gente colocar um muro, uma parede, e essa parede estiver sobre uma sapata corrida, aqui tem uma novidade que é o seguinte: a gente pode definir se essa sapata corrida desta parede, inclui ou não inclui a interação terreno-estrutura. A gente já define aqui. Tá? Então, aqui melhorou um pouquinho a apresentação do tipo de fundação, sem engastamento, apoio, viga, e quando é sapata contínua, a gente já pode definir aqui se inclui ou não a interação solo-terreno, tá? E, inclusive, a gente pode definir o módulo de Winkler nesse caso aqui, tá? A gente vai definir aqui o módulo de Winkler, enfim, é algo muito similar ao que a gente viu agora. E quando a gente trabalha com vigas de fundação, ou seja, eu estou aqui em entrada de pavimento, se eu vier aqui nos elementos do tipo viga, entrar vigas, tá? Eu vou definir aqui uma viga desse... Cadê ela aqui? Vamos achar a viga de fundação. Estou perdido. É uma que tem uns amarelinhos. Aqui. Essa é a viga de fundação. A viga de fundação tem aqui o que, na verdade, foi traduzido por coeficiente de recalque, tá? Onde você também pode introduzir esse parâmetro para poder considerar essa interação. Na verdade, isso aqui já existia, não é novidade, tá? Só fica mais coerente. E quando fazemos isso num pano, numa laje, vamos subir aqui para esse andar, só para a gente poder habilitar o menu, dados de laje. Quando a gente introduz uma laje do tipo laje de fundação, a gente também tem esse coeficiente disponível aqui para a gente considerar esse tipo de situação, ok? Assim a gente conseguiria fazer aí todos os casos que a gente pode ter no nosso projeto, tá? Muito bem, isso foi então CPCAD, na parte de interação módulo terreno-estrutura ou solo-estrutura. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta relacionada a isso. Antes disso, vamos ver aqui nos dados gerais alguma coisa. Vamos ver aqui, concreto armado. Aqui nesse caso, eu queria ver o negócio das normas aqui, mas eu acho que ele não vai não vai ter aqui um lugar que ele faz a referência, a questão da norma da fundação. Tá? Tem aqui a questão da ação sísmica, do vento, tá? Não me lembro isso. Mas, enfim, essa parte eu vou ficar devendo, teria que consultar, tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui.
Pode repetir o e-mail? É cipbrasil, tudo junto, @cip.com, ok? O Júlio nos pergunta se pode enviar a tabela no chat. Eu posso mandar, sim. Na verdade, os que quiserem, deixem um e-mail, por favor, aqui no chat, e eu mando a apresentação de PowerPoint, depois vocês têm essa referência, tá? É mais fácil mandar por e-mail, provavelmente amanhã cedo, tá? Assim a gente não faz nenhuma parada muito brusca na apresentação. Vamos lá. Vamos voltar aqui, então, mais coisas do CIPECAD. Suponho que vocês estão vendo a minha tela. Toda vez que eu paro para ver uma pergunta, a tela se bloqueia. Por isso que eu pergunto, tá? Vamos lá. Então, voltamos aqui para o CIPECAD. Vamos fazer uma coisa. Tem um outro módulo que é uma questão já um pouquinho mais específica, tá? Que é o seguinte, que é a questão dos muros, né, dos núcleos rígidos ou das paredes resistentes a cortante, tá? Aquela típica estrutura que não sei se vocês já viram, que ela está formada por esquinas que são muito rígidas, tá? E no caso as lajes apoiam muitas vezes somente em paredes, às vezes tem pilares intermediários também, mas que nas esquinas, nos cantos do edifício a gente tem aqueles núcleos rígidos, no meio às vezes a gente tem alguns painéis, né, algumas lâminas, como eles chamam, rígidas, tá? E obviamente o núcleo do elevador e das escadas costuma ser rígido. Quando a gente vai pensar isso numa região, num edifício muito alto, ou aí, outra vez, né, quando a gente tem um sismo. A gente pode calcular isso no CIP já faz um tempo, tá? E a principal característica que vai ter aí, ou não a principal característica, mas uma característica que vai ter é que essas estruturas vão sofrer esforços horizontais, e esses esforços horizontais precisam ser dimensionados. A gente precisa dimensionar a estrutura para combater esses esforços. No CIPCAD, da maneira que ele vem, quando a gente define uma cortina de concreto, uma parede de concreto, tá? Ela vem, a gente pode calcular os convencionais, a gente não consegue calcular esse tipo de esforço. Mas a partir da versão 2020, do ano passado, a gente pôde incluir essa opção aqui de parede resistente e depois a gente pôde definir essa opção aqui de dar um nome para essa parede resistente, uma etiqueta, tá? Uma classificação. E aí, com isso, quando a gente exporta para o BIM Service Center, a gente pode levar para uma outra ferramenta que é específica para o cálculo desse tipo de paredes, tá? E a gente vai calcular a obra primeiro no CIPCAD, depois a gente vai fazer isso, e a geometria e os esforços, com todas as combinações, vão ser exportados para essa ferramenta. Lá nessa outra ferramenta, a gente vai fazer o dimensionamento, primeiro dessa parede, e depois a gente pode ir um passo mais e fazer o detalhamento da armadura, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho um arquivo, deixa eu pensar onde eu tenho guardado aqui no meu computador, que a gente pode ver um exemplinho disso que é bem legal. Acho que eu tinha isso aqui na minha pasta de projetos, exemplos meus, vamos ver aqui, se pecar de muro de cortante, poderia ter aberto outro até, tá? Aqui a gente vai ter uma estrutura, não é exatamente a estrutura que eu estava falando, mas essa aqui tem um núcleo rígido, tá? Se a gente for aqui na nossa vista 3D, a gente pode ver isso. Vou deixar ele carregar aqui. Tá? A gente tem então a nossa estrutura convencional e a gente tem ali alguns núcleos de enrijecimento, alguns painéis de enrijecimento da estrutura, incluindo aqui na parte do elevador, tá? E fica normalmente os espaços aqui, e normalmente coincide com as portas, né, do elevador, tá? Como que foi introduzido? Dessa maneira que eu falei. Aqui nas nossas cortinas, eu introduzi uma cortina como sempre, tá? E no momento de introduzir essa cortina, eu disse que ela é resistente, tá? E aqui, nessas aqui, eu defini o seguinte. Esse aqui eu chamei de SW1, esse aqui eu chamei de 4, esse aqui de 3, eu posso ver ali o nome, tá? 3, 3. Veja aqui, todo esse C invertido, eu chamei de 3. Todo esse C normal, eu chamei de 1. Eu tenho a 2 e a 4. Se eu for aqui em cortinas, vistas 3D de paredes, eu consigo ver essa classificação. Então, eu vejo aqui que temos um C, que era esse amarelo, o outro C, que é o verde, e tenho depois outros dois, que é o roxo e o vermelho, além de uns reforços que eu tenho fora do núcleo do elevador. Conforme vai subindo, aqui no alto não foi preciso fazer o reforço nas laterais, tá?
Fica faltando uma coisa, fica faltando transmitir os esforços horizontais desses núcleos ou desses Cs entre si e para esses painéis do meio, para esse 4 e para esse 2, tá? Isso é feito através de uma viga de altura bastante grande, tá? Que ela é chamada em muitos lugares de viga de acoplamento, tá? Às vezes essa viga, inclusive, precisa de uma armadura em X que garante essa transmissão de esforços, tá? Normalmente são vigas que são curtinhas e muito altas, tá? Como que a gente introduz uma viga de acoplamento no CIPECAD? Primeiro a gente introduz uma viga normal, tá? Então aqui tem alguma que está introduzida. Estou no andar 1, eu vou apagar todas as vigas do andar 1, não, todas as que eu já tinha de viga de acoplamento, tá? Originalmente eu coloquei então aqui minhas paredes, tá? Aí eu vou introduzir uma viga normal, uma viga alta, como o CIPECAD fala, uma viga aqui alta, 30, bem alta na verdade, 30 por 80, tá? Vou fazer a introdução dela, por exemplo, aqui, uma viga de toda a vida, tá? E aqui, tá? E aí surgiu uma opção nova agora da versão 2021, que é o seguinte, a gente pode caracterizar essa viga como uma viga que tem que ser dimensionada dessa maneira especial, considerando esse tipo de esforços. Então aqui no menu vigas apareceram essas duas opções. Primeiro, eu posso definir um critério, dizer para o programa quando eu quero que ele considere que uma viga é uma viga de acoplamento. E como que é feito isso? Eu posso entrar nesse menu e, primeiro, dizer qual que é a relação entre o comprimento e a altura da viga. Se a relação entre o comprimento e a altura for menor do que um determinado valor, ele pode considerar que é uma viga de acoplamento. Tá? Vocês já vão entender por quê. Muitas normas falam de valores de 1.5, 1.8, tá? O programa coloca aqui 2, mas vocês podem mudar. E se a viga, ao mesmo tempo, é maior que X centímetros, também se ele vai considerar isso, tá? E claro, para que ele considere, essas vigas têm que estar em contato com paredes resistentes a cortante, paredes resistentes a esforços horizontais, tá? Então a gente faz essa configuração, se a gente quiser, e depois, se a gente vier aqui na segunda opção, a gente vai definir as vigas de acoplamento. Quando a gente faz isso, surgem 3 opções. Eu posso marcar a primeira e selecionar todas as vigas do meu andar. E o que ele vai fazer? Ele vai dizer que a viga que eu selecionei tem função de acoplamento com diagonais se cumprirem aqueles critérios que eu fiz antes. Ou seja, se eu viesse agora e selecionasse todo esse andar, somente essas do meio, se cumprissem aquelas definições, seriam classificadas como acoplamento. Ou eu posso vir aqui e usar a segunda opção. Todas as que eu selecionar, independente do critério automático, vão ser definidas como vigas de acoplamento. É uma segunda opção. Tá? Enfim, no meu caso, eu prefiro simplesmente selecionar aqui, de uma vez aqui, botão direito, e já está. Já tenho aqui definidas as vigas de acoplamento. Eu vou salvar. Nesse caso, eu faria o cálculo, seriam feitas toda a questão dos esforços, combinações, calcularia todo o restante do nosso edifício sem nenhum problema, exportaria para o Beam Server Center, e lá no Beam Server Center, eu abriria o Strubeam Shear Walls, tá? O Strubeam Shear Walls. É verdade que essa é uma norma bastante específica. A gente tem aqui 3 normas que estão implementadas no nosso programa. A norma americana em 2 versões e a norma mexicana, que é uma novidade, tá? Mas eu estou falando aqui porque, claro, é um caso praticamente excepcional. Você tem que ter aí um edifício realmente muito grande, talvez lá em Balneário, se a gente for precisar fazer um daqueles mega edifícios que estão sendo feitos lá, pode ser que tenha interesse fazer esse tipo de cálculo, tá? E aqui eu posso ver que nesse projeto, que é o mesmo projeto que eu já tinha exportado, na verdade, eu tenho aqui esses núcleos, tá? Tem a estrutura do CIPECAD que eu posso ver aqui. Aquelas referências que eu defini estão aqui, tá? Então, quando eu fiz aquelas etiquetas com o mesmo nome, eu criei esse conjunto, tá? Normalmente a gente chama isso aqui de quando tem... É uma lâmina, se não me engano, como chama isso aqui, tá? Quando a gente tem um painel desses aqui, tá? Então, eu fiz um conjunto aqui com 3 pedacinhos que tinham o mesmo nome lá no CIPECAD. E eu tenho diferentes situações por andar. Conforme vai mudando o andar, pode ser que mude a armadura da minha parede, tá? Veja que aqui nesse andar de baixo, nesse andar fui descendo, na verdade, estava no 7, vim para o 6, no 6 começa a ter mais reforço. Inclusive, a gente tem esses reforços aqui nessa borda
que pode ser um tema de fissuração, que começa a ter tensões, né, concentração de tensões nessas bordas, tá? E se a gente descer um pouco mais, a gente vai ver que vai ficando cada vez mais armado. Olha, já aumentou bastante nossa armadura para essa seção do nosso núcleo, tá? Em qualquer momento eu poderia fazer o cálculo somente de um dos lances, de um dos andares, aqui com o design span, ou fazer o cálculo de todos eles, tá? Outra coisa é, por exemplo, as forças. Todos os valores dos momentos cortantes, tudo que a gente tem lá, de acordo com as nossas combinações, eles foram importados aqui para o programa, e olha a quantidade de informações devido, nesse caso, poderia estar o sismo, certamente estaria o sismo ativado, que foram importados aqui no programa, tá? Isso aqui, essa parte aqui já existia, tá? Mas o que não existia são as coupling beams. Ou seja, a gente pode agora, é uma novidade da versão 2021, também calcular aquelas vigas que a gente caracterizou como vigas de acoplamento lá no CIPECAD, tá? Então aqui a gente vai ter essas vigas super altas e funciona da mesma maneira, só que aqui a gente tem dividido por andar aqui, ó, tem uma pastinha e cada uma das vigas que estão no nosso andar. A gente pode fazer o projeto, né, fazer o cálculo de todas elas ou de uma delas em concreto. E depois, inclusive, se quiser fazer aqui qualquer mudança nas armaduras, a gente pode fazer isso. Tá? Aqui a gente vê os resultados de cálculo. Tá? A gente tem os nossos resultados. Eu sei que eu fiz isso aqui muito rápido, porque, claro, é um caso muito específico. De qualquer forma, se vocês acharem que eu preciso contar mais sobre isso, vocês me colocam aí nos comentários e a gente pode voltar aqui sem nenhum problema, tá? Tem um passo a mais, que na verdade ele é opcional, que seria levar para o Strubing Rebar e fazer o detalhamento dessas armaduras lá no Strubing Rebar e ter 100% com todas as dobras e ter um modelo 3D dessas armaduras, tá? Vou abrir muito rapidinho aqui só para vocês verem. E claro, a gente vai também poder fazer o detalhamento da nossa viga de acoplamento no Strubing Rebar. E na verdade fica muito legal, porque ele fica bem detalhado. Tá? Então, por exemplo, essa aqui a gente pode ver aqui. Isso aqui a gente exporta para o IFC, a gente pode mandar lá para os outros programas, enfim. E aqui na vista 3D vocês vão ver a loucura que fica isso, porque é uma armadura. Deixa eu desligar meu ar aqui. É uma armadura. Não desligou. Agora foi. É uma confusão aqui da armadura, porque, claro, ficou muito completo, vamos dizer assim. E vamos fazer uma coisa aqui. Vamos colocar numa vista assim e ortogonal. Veja só que as nossas coupling beams foram sendo necessárias nos primeiros andares, tá? Depois não precisou a cruz de travamento. E nos andares de baixo a gente teve uma taxa de armadura para as paredes muito, que dá para ver que ficou muito superior à dos andares superiores, né? Então, para poder combater, né, toda essa movimentação que vai ter a horizontal aqui, né? Legal. Isso é uma outra novidade do CIPECAD, tá? A última novidade que a gente tem do CIPECAD é o seguinte: a gente, não sei se vocês sabem, a gente pode calcular estruturas metálicas no CIPECAD, tá? E quando a gente calcula uma estrutura metálica no CIPECAD, vamos ver se eu tenho alguma fácil aqui, últimos arquivos, vamos abrir um arquivo. Exemplos meus, por exemplo, nesse aqui, deve ter uma estrutura metálica feita no CIPECAD, tá? Esse projeto aqui, até nem abri ele nenhuma vez com a versão 2021 ainda, mas vamos abri-lo. Ele foi feito, estrutura metálica, mas está feito 100% no CIPECAD. Não cheguei a levar para o CIP 3D, tá? E eu quero mostrar, eu vou fazer exportação. Na verdade, eu acho que até já tenho a exportação dele feita. E eu quero dizer que a gente pode fazer o detalhamento dessas estruturas feitas no CIPECAD, detalhamento das estruturas metálicas, com a nova ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, tanto as estruturas do CIPECAD como as estruturas do CIP 3D, tá? Vamos lá, vamos ver se ele abre, que tinha muita coisa aqui. Achei que... Vamos ver se tem aqui. É que eu nem tinha aberto ele com a versão 2021 ainda, eu tinha até esquecido desse projeto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nos perguntam se o rebar também detalha as demais armaduras da obra, pilares, vigas. Olha, a gente pode, inclusive, criar, através das configurações do programa, qualquer geometria. Mas ele não vai ler automaticamente
esses resultados que saem para todos os elementos, né, do CPCAD. Então, nessas primeiras versões do Rebar, a gente consegue fazer aquelas armaduras que eu mostrei e as armaduras que a gente tem na Sapato, tá? A gente não consegue fazer para as outras, mas sim é uma das coisas que a gente está trabalhando para implementar nas próximas versões. E a ideia é, em algum momento, sim, ter a armadura completa de toda a estrutura conectada com o CPCAD ou com o Strubin Treeballs ou qualquer outra ferramenta aí que possa se conectar, tá? Eu abri aqui o projeto. Vamos ver aqui, vamos fechar aqui. E veja só, essa estrutura aqui, eu acho ela bem legal. É pequenininha, mas ela é bem legal. E eu mostro o fluxo de trabalho para vocês, caso vocês não conheçam. Tá, ela está feita aqui com o CPCAD, tá? Aí eu fiz uma estrutura 3D integrada para fazer essa escada, tá? Nesse caso, a estrutura 3D integrada, obviamente, está feita no CP 3D. Aí eu fiz essas madeiras aqui, que não deixam de ser outra estrutura 3D integrada feita no CP 3D, mas com perfis de madeira, tá? E ainda tenho uma terceira estrutura 3D integrada que está nessa escada, que faltam os degraus aqui, tá? Mas o que são os pórticos, os pilares, as vigas, tudo isso foi lançado aqui no CPCAD. E a gente faz o lançamento disso usando essas opções aqui, tá? Vigas, entrar viga e usa essa viga aqui, tá? E a gente pode usar com ou sem a colaboração, né, da capa de compressão da nossa laje, ou pelo menos com ou sem os conectores, né, vamos dizer assim. E aí você escolhe os perfis, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a exportação, ele está vinculado a uma outra obra, eu vou desvincular, e para ter um exemplo limpo aqui, do zero, vou vincular um projeto que a gente vai criar agora, tá? Para a gente ver como que fica. Vamos aqui, seleção do projeto, criar novo projeto, exemplo, metálicas CPCAD, por exemplo. E vamos dizer outros, fechado, aceitar. Deixar ele carregar aqui, carregou. E vamos aceitar. Fiz a vinculação e agora exporto, tá? Aqui, não sei se vocês sabiam, a gente pode exportar o modelo analítico, a gente pode exportar as quantidades quando a gente já tem as quantidades, a gente pode exportar os próprios modelos, as deformadas, tá? Tudo isso a gente pode mandar lá para o BinServer, vem em realidade aumentada depois ou em qualquer outro programa. Muito bem, muito bem. Já fez a exportação. Suponho que já fez a exportação, sim, já fez a exportação. E agora é uma das novidades que a gente tem na versão 2021, que é uma ferramenta que se chama Strubin Steel. Tá? A gente vai abrir aqui o BinServer Center. E como eu falei, ela se conecta tanto com o CPCAD como com o Strubin CP3D, que é o novo nome do CP3D. Tá? Se a gente abrir aqui a Store, estou com ela aqui em inglês, mas enfim, não é, a gente pode mudar, mas é rapidinho aqui. A gente tem o CP Architecture, o Strubin CP3D, que foi, né, que essa é uma das novidades do CP3D, e aqui mais para o lado a gente tem o Strubin Steel, tá? E esse Strubin Steel é a versão Free Launch Edition, a versão de lançamento gratuito, tá? Ou seja, uma versão que é gratuita dessa ferramenta. Com o passar do tempo, ela provavelmente vai ter módulos de pago, né, que vão ser pagos. O que existe na ferramenta agora vai ser sempre gratuito, mas os novos módulos que podem aparecer para essa ferramenta podem ser pagos. É a mesma coisa que acontece com o Model Checker. Tá? O Model Checker saiu, tinha várias coisas legais que eram gratuitas, e depois quando saiu o Clash Detection, só o Clash Detection era pago. Tá? Diferente do que vai acontecer com o CP Architecture. Tá? O CP Architecture é para ser gratuito sempre. Tá? Essa ferramenta aqui eu já baixei ela no meu computador, tá? Acho que eu tô com ela em inglês instalada aqui. Aproveito e mostro para vocês o processo de instalação aqui de qualquer programa da CIP, tá? Eu tenho aqui salvo, desculpa que esteja em inglês, mas aqui hoje eu fiz várias demos e não todas foram em português. Na verdade, é a primeira em português que eu estou fazendo hoje. E aqui eu tenho o OpenBeam, o Strubin Steel, tá? Vou instalar em português aqui. Executar como administrador.
Digo que sim, tá? Vai ser rapidinho. O bom desses novos programas que estão no Bean Server é que eles foram otimizados, a instalação e principalmente o download e a instalação são extremamente rápidos, tá? E assim é mais fácil atualizar, a gente não precisa baixar os 8 GB do pacote completo, a gente baixa só o CIP3D direto do Bean Server, né? E se vocês não souberem, bem, aqui já tem instalado, já estamos em português, vocês podem mandar a licença física de vocês ou a licença eletrônica de vocês do CIP menu para usar os programas do Bean Server, só vindo aqui nesse botão e salvando aqui no Bean Server. Aí vocês não precisam mais da licença física colocada no computador, usa simplesmente pela internet, tá? Não é que vai eliminar, vai simplesmente ter essas duas opções de conectar com o programa. E esse aqui é então o novo Strubin Steel. Vamos criar aqui um novo projeto, tá? E vou selecionar agora um projeto do Bean Server Center, que foi esse projeto que a gente criou agora há pouco lá com o CIPECAD, tá? Vamos ver aqui como que vai ser. Ok, tenho aqui exemplo, metálicas CIPECAD. Ele já carregou aqui, damos seguinte. E aqui eu posso escolher os IFCs que eu quero importar. Inclusive, eu poderia ter parte da estrutura feita no CIPECAD, parte no CIP3D, se fossem arquivos separados, tá? E importar. Nesse caso, está tudo junto, né? Mas se fossem separados, poderia ter aqui uma lista com mais IFCs e poderia importar quantos fosse necessário. Termino. Vamos deixar ele carregar e vamos ver o que o programa nos diz. Olha só, aqui nessa parte de importação, ele introduziu aqui ele reconheceu vários perfis lá do CIPECAD, tá? Me disse que muitos deles que eu usei no projeto, ele já tinha na sua própria biblioteca, na biblioteca do próprio Strubin Steel, e que alguns são novos, tá? Que ele não tinha, esses S100, esse aqui. Na verdade, isso aqui são perfis de madeira até, não sei porque saiu vergalhão, mas isso deve ser um problema de tradução aqui até, porque isso aqui são perfis de madeira. Esses perfis de madeira ele não vai importar, porque ele só importa metálicos, vamos ver agora, que são aquela parte de madeira que eu mostrei para vocês que tinha no arredor da estrutura. Até sei que é de madeira porque o material é classe 24, tá? É C24 deve ser da norma europeia. E eu poderia escolher se eu quero. E aqui eu vou saber se eu tinha ou não na minha biblioteca. Os que não tiverem na minha biblioteca e forem metálicos, ele vai importar para a biblioteca. Nesse caso aqui, suponho que ele não vai importar os de madeira. Vamos ver o que acontece. Vamos deixar ele carregar. Ele até carrega aqui esses perfis, mas ele faz uma designação que não tem sentido, né? Ele coloca como se fossem metálicos, por mais que não tenha sentido. Isso aqui a gente poderia, por exemplo, até não ter importado, tá? Até eu acho que agora eu posso eliminar se eu quiser, mas poderia não ter importado. Teria mais sentido se eu não tivesse importado, tá? Mas eu poderia eliminar, tá? Eu vou deixar ali, não vai atrapalhar em nada, mas era melhor se eu não tivesse importado para não confundir. Por que não tem sentido deixar isso aqui? Porque essa ferramenta ela foi pensada para a gente detalhar a nossa estrutura, tá? E quando a gente faz o detalhamento, começam a ser feitos cortes nas extremidades dos perfis, podem ser feitos furos por causa dos parafusos, tá? A gente vai ter a questão de, por exemplo, esse furo pode ter lá um alargamento específico, e todos esses dados são utilizados depois para a fabricação da estrutura em si. E quando a gente manda essa estrutura para fabricação, a gente manda num formato específico que a maioria das empresas de fabricação já são capazes de ler isso automaticamente, introduzir nas suas máquinas de fabricação, sejam elas de corte, do que for, e produzirem a partir desse arquivo, tá? Então, é uma ferramenta que está pensada para que seja coisas metálicas e não para coisas de madeira. Simplesmente por isso. Então, ele interpretou, mas, na verdade, não teria sentido. Eu teria que, inclusive, eliminar antes de gerar esses arquivos, porque senão teria uma produção de algo estranho aqui, tá? Legal. Vamos lá. Por exemplo, se a gente vier aqui nessa união aqui, ó, aqui no meio, a gente pode aqui ver que tem uma união que foi feita, tá? Não sei, essa viga ficou até mais baixa que a outra, é um pouco estranho, tá? Pode ser até um erro de dimensionamento, alguma coisa assim. Mas vamos ver o que acontece. Vamos ver, por exemplo, esta aqui, tá? Se eu clicar aqui nessa opção aqui
clicar aqui e clicar aqui, ele me vai dar uma opção, ele vai me dizer, olha, aqui você pode introduzir um tipo de união. Nesse caso, ele me dá uma união soldada. Ó, tem que tomar cuidado, isso aqui não tem muito sentido, mas ele me deixa detalhar. É um programa de desenho, é um programa de modelagem, tá? Não é um programa de cálculo, tá? Tem que ficar claro isso, tá? Então, a gente tem que também aqui agir como se fosse um trabalho de desenho e considerar que esses perfis já vieram calculados, tá? Eu posso criar aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte, não quero fazer soldada, eu poderia fazer isso aqui, incluir aqui, eu posso invertir sentido, deixa eu ver se eu consigo criar aqui alguma coisa aqui, parafuso, eu queria introduzir esse corte aqui, recorte, veja só, aqui eu fiz o recorte, tá? E esse corte eu posso fazer, não sei, em diferentes formatos aqui, vai depender um pouco também daquilo que a indústria que vai me fabricar é capaz de fazer, tá? Aqui que eu dizia, eu começo a mexer nos perfis, não somente nas uniões, tá? Eu poderia fazer isso também, tá? Enfim, se deveria estar com as alturas certas, isso está me incomodando, eu poderia escolher aqui o tamanho disso, tá? Quando eu incluo esse buraquinho aqui, eu já passo a ter um parâmetro que é o D, que é esse D aqui para alterar esse buraco, tá? E dessa maneira, utilizando essas ferramentas aqui, por exemplo, eu poderia colocar os parafusos, que eu não coloquei, definir o material dessa união, que eu não defini, tá? A folga que eu vou ter para esses buraquinhos do parafuso, tá? Então, aqui poderia carregar, criar uns parafusos e criar aqui uma série de parafusos. Enfim, para essa união eu poderia fazer esse tipo de coisa. Uma vez que eu aceite, olha, aqui está a nossa placa, tá? Foi colocada desse lado aqui. Vamos colocar aqui algum parafuso. Coloco esse primeiro parafuso a 10 milímetros, 10 é pouco, 20. 20 é pouco. 30, tá? Tá, não vai ser nunca que vai ser só um parafuso. Talvez eu tivesse que trabalhar com mais casos e aqui duplicar, por exemplo, colocar 2 parafusos, não sei. Teria que também ir aprendendo a trabalhar no software, a gente vai ficando mais esperto no software aqui, tá? O X deve ser 30 e isso aqui deve ser um número negativo até. Sim, um número negativo. Enfim, provavelmente isso aqui não deve passar, tá? Mas a gente poderia mudar o tamanho dessa placa, porque é isso aqui, tá? O LX, o G, vamos ver aqui. O LX é o comprimento e o LY. Por exemplo, o LY a gente poderia colocar 150, tá? E aqui aí agora a gente poderia colocar 40 e aqui menos 40, tá? E assim a gente vai criando a nossa ligação, né? Enfim, aqui ficou algo meio sem sentido, mas não tem problema. Poderíamos definir aqui a folga que a gente vai ter dentro dos parafusos, por exemplo, vamos colocar uma folga de 3 milímetros, tá? E aceitaria. E aí eu colocaria aqui a minha ligação e faria o detalhamento, tá? O programa conta com uma biblioteca de ligações, tá? É uma biblioteca que a gente acessa aqui. Por enquanto ela tem 13 combinações, mas que são bastante parametrizáveis, tá? E que a gente pode alterar vários parâmetros, né? Várias coisas. Inclusive, ela te avisa se uma determinada macro dessas, um conjunto desses, se aplica, a que perfis ele se aplica, por exemplo, o perfil principal do tipo I e depois o que seriam, né, as terças, nesse caso, são perfis aqui conformados em frio, dobrados, né, em C sem enrijecido ou em Z enrijecido, tá? Ou aqui nesse reforço de pilar, né, tem que ser do tipo laminado nos dois casos, tá? E a gente pode, e a ideia da CIP nas próximas letras da versão 2021 é fazer crescer essa lista, tá? Essa é a lista que vai crescer e vão ter mais ferramentas aqui, mais listas disponíveis, tá? Mas eu poderia, vamos fazer aqui, por exemplo, aqui nessa base, na fundação aqui, tenho dois casos aqui, ó. Tenho um pilar que certamente foi cortado porque estava em desnível no nosso projeto, que eu poderia, quem sabe, querer manter separado, tá? Porque, quem sabe, do ponto de vista construtivo, eu vou deixar ali um pilarete e depois vou vir só vou encaixar a estrutura e parafusar,
Poderia ser uma hipótese de fabricação, ou eu poderia unir esta barra com esta barra e eliminar essa coisa, tá? Aqui vamos fazer nos dois casos. Ó. Eu poderia, por exemplo, nesse caso aqui, que está separado, fazer uma situação, e nesse aqui outro, por exemplo. Nesse de baixo aqui, eu vou fazer a placa de fixação na nossa fundação, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma aqui que seja interessante. Por exemplo, essa aqui, tá? Essa aqui, placa de amarração, eu vou colocar ela nesse nó. E aqui poderia adicionar alguns detalhes, tá? Então, material, aqui vários parâmetros de tamanho, tá? Poderia criar uma abertura no centro para, por exemplo, nesse caso aqui, escorrer água ou qualquer outro motivo de colocar essa abertura. Obviamente que vou ter um problema com essa solda aqui, se eu deixar assim, né? Teria que fazer a solda menorzinha. Junta de corte eu posso introduzir, tá? Enfim, não vou fazer a junta de corte. E aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui alguns enrijecedores, a gente pode colocar ou não, tá? Por exemplo, assim, na hora que colocar os parafusos deve aparecer, tá? E agora aqui as nossas ancoragens. Vou colocar uma primeira ancoragem, ficou lá longe, tá? Vamos ter que mudar aqui nos valores. Por exemplo, vamos chutar 40, 40, para ver o que acontece. Tá melhorando. 40, vou colocar aqui 50, vai ser uns 90, 80, tá? E aqui faríamos a introdução dos nossos enrijecedores. Colocar de qualquer jeito aqui, teria que abaixar ele, tá? Provavelmente se eu tirar os enrijecedores, ele vai abaixar. Sim, vai abaixar, era porque faltavam os enrijecedores, tá? Vamos colocar aqui, esse 40, vamos colocar aqui 60. Ou pode ser 80, 80, tá. E aqui então vai ter um que é menos 80 com 80, um que vai ser menos 80 com menos 80, e agora um que é 80, 80, 80, e esse aqui é menos 80. Tá? E agora eu poderia definir que a ancoragem é aqui algum detalhe, sabe? Incluir aqui os parafusos embaixo e em cima, por exemplo, as porcas, desculpe. Ou aqui as dobras, por exemplo, se eu vou fazer lá ao final essa ancoragem, garantir o comprimento de ancoragem com uma porca, um conjunto de porcas, ou uma dobra, tá? Se é uma dobra, tenho todos os parâmetros aqui, tá? E eu posso salvar isso aqui agora e depois usar em outros projetos, né? Então, eu poderia salvar e dizer, essa é a minha placa de amarração. Tipo, aí cria uma codificação, minha 001, tá? E eu aceito, exportação foi corretamente, tá? Aí agora o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, acho que eu tinha uma opção de copiar, tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar a macro inteira. Talvez eu não consiga copiar a macro inteira, não me lembro se eu consigo copiar a macro inteira, supostamente sim. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso vir aqui, usar esse botão, clicar aqui, ele vai me dizer que pode ser isso ou isso, eu digo que vai ser essa, que era o formato tipo, e leio a placa que eu tinha feito antes, tá? E agora eu tenho aqui introduzida uma segunda placa, tá? Que talvez seja a maneira mais coerente de criar uma biblioteca para os casos tipo que eu vou ter nessa obra e depois simplesmente ir assignando as placas tipo, tá? Faltou fazer uma coisa aqui, ó, porque aqui eu tinha dito que eu vou unir, mas vou fazer um exemplo que aqui, quem sabe, eu vou fazer uma união para em obra encaixar. Então eu poderia criar aqui, usar uma linha, uma união reta, tá? Por exemplo, esta aqui, tá? E aí introduzir e definir agora os parâmetros. Teria que definir todos os parâmetros com os parafusos aqui que eu teria que colocar, enfim, mas é a mesma situação. Veja que os parâmetros já são outros, tá? Eu vou deixar assim mesmo, vale de exemplo, tá? E assim que seria para o restante das nossas uniões, que na verdade aqui tem um bom trabalho, e aí está a importância de a gente uniformizar os perfis e depois ter poucos tipos de uniões, até para facilitar a fabricação e a construção depois, né? Então, isso aqui é um pouco a ideia do Turbine Steel.
Se em qualquer momento eu tivesse alguma coisa que eu quisesse mudar, o tamanho, dividir, cortar, eu poderia fazer isso, tá? Ou poderia, inclusive, apagar coisas, tá? Posso apagar coisas aqui nesse programa, tá? E posso adicionar aqui. Vamos supor que eu quero fazer uma. Deixa eu pensar aqui onde que eu posso fazer isso. Vamos supor que eu quero. Aqui não tenho nenhum que seja perfil lateral para fazer um reforço. Eu queria fazer um perfil lateral aqui, mas poderia usar uma cantoneira para fazer uma mão francesa em algum lugar, sabe? Eu não tenho nenhum que tenha. São todos perfis e não tenho nada que possa fazer isso. Mas, enfim, poderia desenhar aqui para fazer uma mão francesa, algum apoio, que é puramente detalhamento. Ou poderia ser, por exemplo, as terças de uma cobertura, que no cálculo eu não desenhei as terças, eu só considerei a carga através de um pano, tá? Então, esse tipo de coisa eu posso fazer. Uma vez que eu finalizo essa parte, eu posso, por um lado, fazer a impressão. Oi? Algum errinho aqui? A impressão do nosso relatório de quantidades. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer para essa obra. Veja só, então vejo aqui todos os perfis que tem no projeto, nesse caso aqui, ó, 62 páginas. Tamanhos, comprimento, quantos quilos, tá? E lá embaixo eu vou ter, no final, as peças, né, as placas que vão ter que ser cortadas para fazer essas uniões, né? E todas elas aqui com seus tamanhos. Quantas tem? 39 unidades dessa placa aqui, que tem esse tamanho, 40 por 40. Tá? Isso aqui é um relatório simplesmente para a gente ter ali de referência, para fazer um checklist, mas o que vai importar mesmo para a fabricação é depois que a gente exportar. Imagina o seguinte, eu estou no meu escritório, eu sou especialista em cálculo, eu faço detalhamento, aí eu falo para o cara da fábrica o seguinte, olha, eu vou te mandar os arquivos de fabricação mais atualizados, mas para fazer isso, você entra nessa página aqui, ó, que é o Beam Server Center, e eu vou te mandar por ele. E toda vez que você precisar fazer uma modificação no projeto, você simplesmente vai ter que clicar nesse botão, e ele vai ter acesso aos arquivos sempre atualizados, sem o problema de ter aí, não sei, mudança de versão, perca de arquivos, tamanho de arquivo que não pode caber no e-mail, tá? Então, quando às vezes eu falo em alguma apresentação que a gente pode conectar com o Beam Server Center todos os agentes intervenientes da construção dentro do próprio Beam Server, eu estou falando desse tipo de situação, não necessariamente só o engenheiro e o arquiteto. Pode ser também o cara da prefeitura que vai aprovar um projeto, pode ser o cara da indústria que vai fabricar essa estrutura, tá? Eles podem estar dentro do teu projeto lá como convidado, como editor, enfim, tem vários níveis lá, e você pode passar essa informação em qualquer momento e você só vai exportando, tá? Então, para mim isso é incrível, a gente pode fazer isso, né, com esse tipo de tecnologia. E eu quero mostrar para vocês, a hora que eu exportar isso aqui, ele vai gerar um segundo IFC, a gente vai ter que ser organizado e começar a ver como que a gente vai trabalhar com esses IFCs, porque agora eu tenho 2 IFCs da estrutura, tá? E além do mais, elas se superpõem. Então, qual que eu vou utilizar? Provavelmente eu vou usar esse aqui, porque ele já vai ser mais detalhado que o primeiro, tá? E se eu for lá agora no Beam Projects, né, que é aquela pasta onde salvam os nossos arquivos, no disco C, eu vou aqui no Beam Projects, no meu usuário, e eu criei esse projeto agora. Aqui dentro dele foram gerados todos esses arquivos que são os arquivos de fabricação coerentes com a nossa obra, tá? E além do mais, em qualquer momento, se essa pessoa que está trabalhando no meu projeto, que possivelmente não tem o CIP, possivelmente não sabe calcular, mas que fabrica, que quer esses arquivos, com ela tendo esse visualizador 3D, que é do próprio Windows 10, ela vai poder abrir essa estrutura e vai visualizar no próprio Windows, tá? Ela pode, quero ver um detalhe. Ela pode usar isso aqui, não custa nada, é uma ferramenta nativa do Windows 10 e ela vai poder visualizar conforme você for exportando e atualizando o projeto, tá? Muito bem, vimos isso. Poderia trazer para o CPCAD de volta, enfim, mas nem vou trazer, vocês já sabem como funciona isso. Vamos ver aqui se temos perguntas antes de avançar. Pode ser que sim. A leitura dos projetos elaborados em versão anteriores, tanto do CIP 3D como do CPCAD, se mantém na versão 2021. Você sempre vai poder ler essas versões anteriores, mas não ao contrário, tá? Inclusive o programa te pergunta se você quer
criar uma cópia utilizando a versão nova, ou você quer substituí-lo, tá? Então é uma primeira pergunta que ele faz quando você faz abre uma obra antiga numa versão mais nova, tá? É possível, peraí que eu pulei aqui, é possível modelar e calcular perfis metálicos de diversas geometrias no CIPCAD de 2021 ou continua sendo apenas perfis I? Na verdade, no CIPCAD a gente pode, não só perfis I, vamos dar uma olhadinha aqui que opções a gente tem, dados gerais, se a gente vier aqui, desculpa, não está aqui. Se a gente estiver aqui em vigas, editar esta viga, por exemplo, a gente tem a opção aqui, por definição, aqui enfim, is e obviamente suas variações, né, os Hs e tudo isso, mas tem forma de I, mas a gente pode clicar aqui nesse botão aqui, tá, nessa tabelinha, e aqui a gente tem essa opção aqui, que é importação de séries de perfis pré-definidas. E aqui tem um monte de outras séries, tá? Por exemplo, as séries da Açumínio, tenho a I e a H. Tenho as da ArcelorMittal, tenho aqui todas essas aqui. As da Gerdau. Pode ser que tu tenha razão que nas que estão aqui sejam todas elas I. Que não tem aqui nesse sentido são perfis formados em frio, é verdade, tá? Mas também nem teria sentido utilizar para esse uso que a gente tem no CIPCAD, né? Perfis leves a gente usaria, não seria para uma estrutura porticada que a gente calcularia no CIPCAD, tá? Mas, de qualquer forma, tu tem aqui várias opções para introduzir aqui vários tipos de perfis. E, claro, no que você deve estar me dizendo é que todos têm formato de I, por mais que não seja essa a designação, né? O I é uma série em concreto. Mas é verdade, aqui a gente não consegue introduzir outros perfis, mas porque são os perfis que normalmente são utilizados para uma estrutura porticada, tá? Mais perguntas, vamos ver aqui. Antes de a gente ver mais alguma coisinha do CIP 3D. Como faço para utilizar o Strubin Steel quando sair novas versões? Para atualizar? Legal. Boa pergunta, Rogério. Isso aqui se aplica a praticamente todos os novos programas, acho que exceto o CIPCAD, vou mostrar para vocês. Aqui no Strubin Steel, tá? E também no CIP Architecture, você pode vir aqui na bola do mundo, tá? Aqui na opção do globo, e tem, nesse aqui, atualizações automáticas. E aí você pode deixar marcada a atualização automática, e no momento em que sair uma versão nova, ele vai te avisar que tem uma versão nova, tá? E normalmente esse aviso ele é feito quando você abre o programa uma primeira vez, depois que a CIP lançou uma atualização, e é só você apertar lá, ok, sim, alguma coisa assim, e ele vai fazer o download e vai fazer a atualização automática dessas ferramentas. Mas isso só acontece com as ferramentas que estão no Beam Server Center. Então, no caso do Strubin CIP 3D, vai acontecer, mas no caso do CIP 3D que está no menu, não vai acontecer, tá? Assim que você faz, no CIP Architecture também, acho que a gente viu isso ontem, ou enfim, qualquer outra ferramenta, tá? Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta desse tipo pra gente, antes de a gente passar para o CIP 3D. Perguntas? O Strubin Steel exporta em DWG os detalhes em 2D. Ele exporta o DWG em 3D e você pode depois, em qualquer programa de CAD, fazer escolher ali um ângulo e visualizar em 2D. Né? Então isso é feito, eu posso fazer tanto da estrutura completa, vamos dizer assim. Deixa eu colocar aqui a tela outra vez. Tanto da estrutura completa, usando essa opção aqui, tá? E vim aqui em DXF ou DWG. Ou se eu editar uma das nossas uniões, por exemplo, essa daqui, deixa eu ver se eu consigo achar o macro dela. Era aqui que essa é a edição das ligações, tá? Eu posso fazer daqui, tá? E aí eu faço exportação, DXF ou DWG. Isso aqui é um DXF DWG em 3D. E aí o que eu posso fazer num programa qualquer de CAD é procurar um ângulo 2D com uma projeção que normalmente é a projeção que importa e ter aí os detalhes em DXF ou DWG em 2D, tá? Por enquanto é isso. Vamos ver aí também como avanço nas próximas versões para saírem os relatórios e tudo isso, iguais àqueles que a gente tem lá no CIP Connect dentro do próprio CIP 3D, tá bom? Legal, acho que agora a gente
viu todas as perguntas? Consigo... Não, ainda não. Consigo importar no Strubeam Steel arquivos de versões anteriores do CIP3D? Consegue, desde que seja uma versão anterior do CIP3D que exporte IFC, tá? Então, nesse sentido, não tem uma versão do CIP3D anterior, só se tu fez através do CIPCAD, naquele sistema de estruturas 3D integradas, tá? Realmente o que o Strubeam Steel lê são IFCs que têm entidades estruturais de perfis metálicos, e não necessariamente obras do CIP3D ou obras do CIPCAD, tá? Podemos trabalhar com Light Steel Frame no Strubeam Steel? Podemos. Você pode fazer todo o detalhamento, mas você vai ter um bom trabalho, tá? Você vai ter um bom trabalho, porque ainda não tá otimizado para você ter rotinas, vamos dizer assim. É muito cedo ainda para ter essas rotinas, para criar todo o detalhamento do Light Steel Frame, tá? Uma coisa que você poderia fazer, tá? É uma sugestão, mas não vou dizer que isso é a solução para todos os problemas. Você pode usar o CIP Architecture para desenhar os eixos de toda a sua estrutura, passar pelo CIP 3D, definir os perfis do CIP 3D, passar para o Strubeam Steel e aí detalhar, tá? Mas você vai ainda ter que detalhar ponto a ponto, enfim, é uma versão ainda Free Launch Edition, tá? E ainda não temos nenhuma macro para fazer, por exemplo, um painel completo ou um conjunto de elementos, tá? Então, é assim que está agora. De qualquer forma, eu posso mostrar aqui para vocês algo que algum tempo atrás, deve ter uns 2 anos mais ou menos, que eu fiz num projeto que a gente fez aqui na CIP. Não é Light Steel Frame, mas é algo parecido. Vou mostrar aqui para vocês. Gerenciamento de arquivos, projetos. Isso estava em... Deixa eu ver se eu tenho esse nesse computador. Talvez não tenha nesse computador. Google Drive. Projetos. Aqui isso era CIPCAD. Arquivo, gerenciamento de arquivos. Exemplos meus. Espero que eu tenha ele aqui. Sim, tenho ele aqui, tá? Na verdade, aqui, ó, quando eu falava, ó, de abrir um projeto antigo numa versão nova. Eu posso substituir ou fazer uma cópia e ele me diz aonde eu vou fazer essa cópia. Eu posso clicar aqui e mudar. Vou aceitar, vou fazer uma cópia. Isso aqui eu fiz lá pelo ano 2018, por aí, 2019. E é uma estrutura de wood frame, na verdade. Tá? A estrutura foi feita, as fundações no CIPCAD e a parte de madeira foi feita no CIP 3D. E aí fiz a introdução do CIP 3D dentro do CIPCAD através do módulo de estruturas 3D integradas. Tá? E no que seria o lançamento da estrutura em si, dos perfis em si, é muito semelhante ao que eu faria no wood frame ou no steel frame. Tá? Obviamente que depois os materiais de detalhamento muda bastante, tá? Mas essa é uma estrutura. Eu tenho aqui um andar inferior, onde eu tenho um subsolo com algumas contenções. Depois eu tenho sapata corrida. E sobre a sapata corrida eu apoio minha estrutura de madeira, que tem 2 andares. E se eu vier aqui na minha vista 3D, eu consigo visualizar esse efeito, tá? Então foi introduzida, nesse caso, na época, usando só o CIP 3D. Agora, com o CIP Architecture, seria muito mais fácil criar isso do que antes, né? E para poder fazer isso, eu tive que trabalhar com bastante camadas de barras para definir. Isso é um montante, isso é uma barra horizontal, isso vai ser uma viga da cobertura. E aí eu criei várias camadas e de vez em quando eu desativava as camadas e ia selecionando e definindo material, posição, onde que está, né, o ajuste dessas barras, e fui criando o meu modelo de wood frame nesse caso. Tá? Para me comprovar a questão da rigidez de um painel, que eu teria por causa do meu OBS, que eu acho que no steel frame a gente não vai ter isso, porque tem diagonais, se eu não me engano, eu tinha que criar transformar, tem uma opção no CP3D que eu defino que o deslocamento entre um ponto e outro é indeformável, vamos dizer assim. Eu posso dizer que aquele painel é rígido, e vamos dizer que se fosse um pavimento, é quase dizer que eu estou fazendo uma comprovação aí de diafragma rígido, na verdade. Tá? Mas eu tenho que fazer isso bem manualmente. Tá? O programa está pensado mais para perfis grandes, para galpões, para coisas assim. Mas sim, dá para fazer alguma coisa, tá? Dá para fazer alguma coisa. Legal.
Vamos lá, eu vou fazer, antes de a gente finalizar as últimas perguntas que vocês tiverem, eu vou fazer algumas coisinhas no CIP Architecture que eu não mostrei nos dias anteriores, que podem ser interessantes, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, vou abrir o CIP Architecture e vou fazer um exemplo parecido ao que a gente fez ontem, acho, caso tenha alguma pessoa nova hoje, rapidinho, e depois vou abrir um outro caso que eu acho que pode ser mais interessante, tá? Um caso mais real. Vamos lá, vou fazer um exemplo CIP Architecture. Tá? Só para vocês verem aqui um pouquinho as ferramentas que tem. Vou criar outro projeto. Estou criando muitos projetos esses dias. CIP, exemplo, CIP Architecture. Tá? Não, fechado. Closed, aceitar. E vou aqui finalizar. Tá? E aqui no ambiente de trabalho do CIP Architecture, não vou entrar em muitos detalhes, a gente já viu isso ontem. Se vocês não viram nossas apresentações dos outros dias, depois eu também vou mostrar onde que a gente pode visualizar. Ainda não estão disponíveis, vão estar nos próximos dias. Tá? Eu vou criar aqui, estou com ele em inglês, mas vou manter em inglês, não tem problema. Tá? Vou começar criando aqui um retângulo, por exemplo, de 20 por 12, ou qualquer outro tamanho. Vou colocar ele aqui no chão, tá? Vou fazer, por exemplo, uma extrusão aqui de uns, sei lá, uns 12 metros, por exemplo. Aqui eu tenho esse nosso paralelepípedo. Aí vou fazer aqui por exemplo, um offset, tá? Um offset, que eu posso fazer um offset, não sei, aí de uns 2 metros. Posso fazer aqui, por exemplo, uma nova extrusão de uns 4 metros, tá? E mais coisas que eu poderia fazer aqui. Eu poderia, não sei, introduzir uma circunferência aqui nesse plano superior aqui, tá? Uma circunferência aí de uns, sei lá, 5 metros, tá? Poderia voltar a fazer uma extrusão, tá? Uma extrusão aí de uns 4 metros, tá? Aí vocês já entenderam como que funciona o programa. Eu vou trabalhando, combinando desenhos e ferramentas de edição, todas essas ferramentas de edição, tá? Qual que é a minha ideia? Tudo que está aqui nessa aba de desenho, eu vou mandar lá para o CIP 3D e já vou mostrar as novidades do CIP 3D ao mesmo tempo, para calcular a estrutura a partir de uma coisa que eu fui desenhando aqui. Se isso aqui fosse a estrutura de steel frame que a gente estava falando, quem sabe você poderia partir de uma geometria dos panos usando isso aqui, e depois você poderia criar linhas, por exemplo, uma linha qualquer, esta aqui, a gente poderia copiar essa linha, e usando, por exemplo, a ferramenta de distância e a de orto, vir dizendo, isso está a cada 0, não sei que metros, e criar todas as suas linhas, tá? Vai dar um trabalho, é isso que eu quero dizer. E essas linhas depois você pode transformar em perfis, tá? Mas vamos lá. O que eu quero fazer? Eu vou criar essa forma, vou mandar para o CIP 3D. Tudo que for superfície, eu vou transformar em placa, e tudo que for linha, eu vou transformar em barra. Inclusive de maneira independente, se eu quiser. Se eu vier agora e apagar as superfícies, e ficar só com as linhas, eu obviamente não vou ter lâminas lá no CIP 3D. Tá? Então eu posso trabalhar tanto com estruturas de lâminas, como estruturas de barras, como estruturas que têm lâminas e barras. Posso fazer qualquer combinação. Tá? Segunda coisa, eu tenho aqui, o que eu vou fazer é criar uma classificação aqui no Architecture, pensando que eu vou usar essa classificação depois lá no Strubin CIP 3D. O que é a classificação? Quando a gente vai desenvolvendo a estrutura no CIP 3D, pode ser que as barras tenham tamanhos diferentes, que as lâminas tenham espessuras diferentes, e eu posso querer caracterizar esses materiais em grupos diferentes, com propriedades diferentes. E se eu já trabalhar com layers, com camadas diferentes, eu posso desativar uma layer, selecionar o que sobrou, mudar todas as características, inverter a seleção, mudar da outra, e assim vou trabalhando de maneira mais eficiente. Então, eu posso criar materiais aqui e levar essa classificação lá para o CIP 3D. Por exemplo, eu poderia criar um material 1, estrutura, superfícies verticais, por exemplo, verticais. Vou colocar aqui em verde, por exemplo, verde com azul, tá? Coloco duas cores, vocês já vão entender. E uma outra que eu vou dizer que é um material 2, que eu vou dizer que são as superfícies horizontais, tá? Que eu vou chamar, que eu vou colocar aqui, por exemplo, amarelo e, não sei, laranja, tá? Cada superfície tem duas faces, né? A face de uma cor 1 e a face da cor 2.
E agora o que eu posso fazer é colocar esse material, por exemplo, aqui na superfície vertical. Tá? Vim aqui colocar na superfície vertical, foi lá a cor 1, eu posso inverter a face e ter aqui a cor 2. Tá? 1, 2, 1, 2. Tá? Dessa maneira. Ou eu posso também colocar isso num grupo de elementos, por exemplo, todo o modelo. Tá? E ainda, claro, faltou o que eu posso fazer, agora é vir aqui com a outra e colocar só nas horizontais, né? Para ficar o que a gente tinha pensado. Tá? Veja que essa aqui ficou diferente dessa aqui, da amarela ficou diferente da laranja, porque essa aqui está invertida. Tá? Essa aqui está invertida. E eu vou deixar ela invertida de propósito, para vir mostrar uma coisa para vocês lá no CP3D. Tá? Então, lembrem disso, todas estão com o amarelo para fora ou com o verde para fora. E essa aqui não está o amarelo para fora, é o laranja que está para fora, o amarelo está para dentro. Tá? Para vocês verem o que vai acontecer quando a gente fizer isso. Vou salvar. Com isso aqui eu poderia desenhar minha estrutura. Poderia ser não sei, o arco de uma ponte, poderia ser uma torre de transmissão, poderia ser uma estátua metálica, poderia ser, não sei, qualquer estrutura tridimensional que seja formada por barras e ou lâminas, tá? Legal. Vou exportar isso para o Beam Server Center. Vou dizer que isso aqui é a minha nova criação, tá? Vamos criar aqui a minha nova estrutura conceitual aqui. Vou aceitar, fiz a exportação. Vou vir aqui. Antes de a gente ver isso aqui, antes de eu ir no CP3D, quero mostrar uma coisa para vocês. Ele está fazendo um envio para o Beam Server. Eu já poderia abrir no CP3D mesmo sem enviar para o Beam Server, mas teria que ter exportado usando aquele botão que eu usei. Tá? Se eu vier aqui no Beam Server Center agora, vamos abrir aqui, não quero fechar o outro. Vamos fechar o outro. Vamos aqui nos meus projetos. Essa estrutura já subiu para cá, tá? Imagina que agora eu estou fazendo aqui, estou mandando aí para um de vocês, tá? Que nós estamos trabalhando à distância. Mas poderia ser em local, mas vamos supor que é a distância. Está aqui essa forma que a gente fez, e aqui nos arquivos, dentro do minha nova criação, foram gerados alguns arquivos, entre eles um arquivo que é o 3D Sketch, tá? Esse arquivo estaria disponível aí para quem estivesse conectado comigo nesse projeto, para ele abrir esse arquivo no CP3D, tá? E, obviamente, eu tenho a cópia local disso nesse endereço que aparece aqui no sincronizador, que eu posso mudar se eu quiser, tá? Legal. Dito isso, o que eu fiz? Eu baixei o CP3D do Beam Server Center, o Strubin CP3D do Beam Server Center, que está aqui nas novidades, esse aqui, tá? E instalei e abri, tá? E aqui, estou com ele aberto, Strubin CP3D, arquivo, vou criar um arquivo novo, tá? Um arquivo novo, vai ser uma obra vazia, definiria aqui as características da norma, tudo isso, ações, não sei o quê, e tenho aqui a minha zona de trabalho, minha área de trabalho do CP3D. Tá? Eu poderia conectar agora com o Beam Server Center, essa é uma das novidades do CP3D, ou seja, a partir dessa conexão com o Beam Server Center, ele passa a exportar IFCs. Tá? Então essa é uma coisa que a gente fazia através do CPCAD, e a partir da 21 você pode exportar IFCs 100% do CP3D sem ter que passar por nenhum programa. Tá? O que você precisa fazer é vincular isso com o teu projeto do Beam Server. Né? Vai vincular. Não precisa ter criado antes o projeto, poderia estar criando agora, só para mim fazer a exportação desse IFC. Tá? Então, vou selecionar aqui o projeto, que foi esse exemplo que a gente fez do CIP Architecture. Vou aceitar. Tá? Tem aqui um arquivo que eu exportei do CIP Architecture antes, vou trazer para cá. Tá? E se eu vier aqui na vista 3D, por exemplo, igual acontece no CPCAD, ainda não posso ver, na hora que eu desenhar alguma coisa eu vou poder ver, tá? Vou poder ver, inclusive, a arquitetura do CIP Architecture, tá? Vamos lá, como que eu vou desenhar isso? Eu vou pegar aquela geometria que veio do nosso amigo CIP Architecture, tá? Então eu vou procurar aqui onde que ela foi exportada, vou vir aqui, minha nova criação, é um DWG, vou selecionar, abrir, e tenho essa informação introduzida. Tá? Tenho 4 layers, uma delas é uma layer vazia, que normalmente gera em qualquer arquivo DWG, e depois tenho 3 layers. 2 delas são exatamente os 2 materiais que a gente criou aqui, tá? Então são esses verde e amarelo, tá? Com o nosso verde e amarelo. E depois eu tenho uma terceira layer que daqui a pouco a gente vê. Tá? Vamos ler essas duas primeiro. Ele introduziu aqui a geometria. Vou desativar aqui as referências, que não quero essas referências, deixar um pouquinho mais limpo.
E a geometria, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se a gente olhar isso numa elevação, essa aqui é uma elevação lateral, então eu estou vendo o modelo de frente, tá? Que se eu vier aqui no nosso, eu acho que eu peguei a ZY, tá? ZY. Se eu vier aqui no nosso CIP Architecture e colocar a mesma ZY, tá? É essa vista que eu estou vendo, tá? O que eu tenho aqui? Se eu olhar para cima, eu tenho amarelas. Se eu olhar para baixo, eu tenho laranja, tá? É isso que eu tenho. Aqui no CIP 3D, como isso se reflete? É a orientação das lâminas. O eixo Z, que é o eixo azul dessas lâminas, é o sentido onde a lâmina cresce na espessura, tá? Ele ficou orientado saindo do modelo em todos os casos, mas na de baixo ele ficou entrando para o modelo, tá? Por quê? Porque ele vai respeitar a orientação que a gente fez aqui, tá? Por isso que é importante a gente ser caprichoso aqui nessa parte e ter a orientação bem definida. Legal. Só que esse modelo, ele veio meio cortado em triângulos, porque é a maneira como o arquivo DWG gera essas geometrias. Mas eu posso vir aqui em placas, unir e selecionar tudo isso e fazer a união aqui das placas, e agora sim eu tenho os quadradinhos certinhos como eu queria, tá? Das nossas lâminas, tá? Respeitando exatamente os mesmos planos que eu tinha desenhado aqui. Se eu tivesse feito esse círculo com mais segmentos de reta, eu teria mais planos, mais arestas, tá? Agora, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, através da gestão de layers, ativar uma ou outra e fazer a caracterização estrutural disso. Poderia adicionar os apoios, cargas, fazer o cálculo, o que eu quisesse, tá? E a única coisa que eu vou fazer aqui é colocar um material para que fique legal. Vou colocar aqui em placas, nesse caso. Vamos fazer aqui a descrição do material. Descrever material. Vou colocar todos iguais, um aço qualquer aqui, não me importa, tá? Vou salvar. E se vier agora em ferramentas, vista 3D, estrutura completa, eu consigo visualizar isso, tá aqui feito de aço, tá? E ainda eu consigo ver aqui a obra do nosso CIP Architecture, tá? Que estão sobrepostas, tá? Se eu colocar aqui, ó, eu vejo as duas, uma sobre a outra, tá? Exatamente na posição que tem que estar. Isso que é a melhor parte, tá? Se fosse uma arquitetura real, eu estaria sendo muito preciso com isso. O que eu vou fazer? Eu não vou calcular, mas eu poderia calcular, tá? Vou exportar mesmo sem calcular, poderia ser um projeto, vou colocar assim, ó, estrutura de lâminas, tá? De lâminas.ifc, vou salvar. Algum nome que eu fiz errado ali? O que foi? Deve ter exportado. Vou deixar aqui por enquanto, tá? Mas faltava uma layer que eu não mostrei. Vou mostrar essa outra layer e vou apagar tudo que tem aqui. Não vou, isso aqui era só um exemplo, vou apagar todos os nós, fiquei no vazio, vou importar outra vez o mesmo arquivo, tá? E vou, nesse caso, selecionar somente essa layer aqui, tá? Essa layer preta. Essa layer vai ser importada a geometria completa, tá? E essa geometria, na verdade, ela é importada como barras, tá? Não como lâminas, tá? Essa é a diferença entre as layers. Obviamente que aqui vai dar um erro se eu calcular, porque esse cilindro está voando, esse retângulo está voando, né? Então eu só vou colocar aqui alguma barra qualquer. Eu poderia adicionar elementos aqui, não é porque eu introduzi a geometria que eu tenho que fazer tudo no outro programa. Eu posso fazer o que eu achar melhor lá, o que eu achar melhor aqui, né? Vamos colocar aqui qualquer vinculação na nossa estrutura aqui, sei lá o que é isso aqui, se vai ser a casa da Lady Gaga ou a nave da Xuxa, não sei o que vai ser isso aqui, tá? Vamos selecionar aqui enfim, aqui já fizemos alguma conexão. De qualquer forma, também nem vou calcular, só para ter um mínimo de coerência, senão seria muito impossível, tá? Vou salvar. E aqui nas nossas barras eu vou colocar aqui um perfil qualquer. Acho que ficou um perfil ali mal introduzido. Vou colocar aqui um perfil qualquer, tá? Vou salvar. E se eu vier aqui agora na vista 3D, o que eu fiz? Eu fiz essa situação aqui. Eu defini os perfis, tirar aqui o nosso modelo do Windows CIP Architecture, os perfis metálicos das arestas, nesse caso, tá? E não as lâminas. Essa é a diferença entre as layers. Eu vou exportar isso aqui também, tá? Vou exportar isso aqui para o Bin Server, outro IFC. Nesse caso, eu vou chamar de estrutura de barras, tá? E vou exportar o IFC, exportação concluída, tá?
Posso voltar aqui para o CIP Architecture, tenho aqui meu sketch, meu esboço. Ele começa a dizer, olha, tem modificações no teu projeto, tem 2 arquivos que foram criados, um que se chama estrutura de barras e outro que se chama estrutura de lâminas. Tá? E eu vou importar os 2 aqui, os 2 foram criados com o Strubin CIP 3D, vou aceitar, só para a gente ver o que a gente tem aqui. Tá? Isso é bom porque a gente vai vendo também algumas funcionalidades do próprio CIP Architecture. Ele importou, parece que não aconteceu nada, mas se eu clicar numa dessas vistas 2 vezes, aparece a lista de FCs que eu posso ativar a visibilidade. Por exemplo, vou ativar nesse aqui a estrutura de barras, tá? Vou tirar aqui, deixar a estrutura de barras. Aí eu posso, por exemplo, mudar o nome dele, colocar aqui, esse é o 3D da estrutura de barras. Tá? E eu posso duplicar essa vista aqui e dizer que essa é a estrutura de lâminas. E inverter a seleção. Tá? E aí eu vou ter aqui as duas. Não sei o que aconteceu com a minha lâmina aqui que não visualizou. Deve ter sido aquele erro que a gente teve no começo. Tá? Mas o que eu quero dizer? Que eu consigo trazer essas informações aqui para o CIP Architecture, tá? Igual que eu levei para lá. Esse é o fluxo de trabalho, era isso que eu queria mostrar para vocês, dessa conexão entre os programas. Obviamente que essa estrutura agora eu poderia levar lá para o Steel, e lá no Steel adicionar as conexões, e das conexões trazer para o Architecture, trazer para o CIP 3D, fazer aí a misturança que eu quiser, tá? Mas o fluxo é esse, é assim que funciona o fluxo e ficou tudo no seu lugarzinho, tá? Eu sei que foi um exemplo meio esdrúxulo, que foi uma estrutura aqui muito estranha, mas eu vou mostrar um caso bem útil para vocês, que é o seguinte. Pode ser que vocês já tenham passado por isso em alguma vez. Por exemplo, poderíamos dimensionar, não sei, um silo de grãos. Né? Desenhar esse silo de grãos aqui seria uma mata, seria muito fácil. Mando para o CIP 3D e posso calcular, já sejam os reforços das nossas barras, que podem reforçar o silo, ou as próprias lâminas. Ou, eu não vou calcular com lâmina, eu vou calcular só as barras. Eu posso usar as próprias superfícies para criar panos e aplicar cargas nos panos, que seria complexo de introduzir as cargas sem essa geometria. Tá? Outra coisa que pode ser do dia a dia de vocês. Eu posso ter calculado já uma estrutura no meu querido amigo CIPECAD, tá? Posso ter já trabalhado com várias pessoas que estão num projeto OpenBIM comigo, e eu vou ter que fazer lá uma estrutura integrada, que ela vai ter que ser posicionada, até vou apagar aqui para não ficar, para me mostrar para vocês a facilidade disso, tá? Vamos apagar ela aqui, tá? Para vocês saberem como que eu fiz. Eu posso querer integrar alguma estrutura no meu projeto, tá? E posso ter alguma referência que não era simplesmente a minha estrutura ou aqueles pontos de conexão que eu tenho no próprio CIPECAD, tá? Pode ser outra referência que eu posso ter, tá? Que pode ser, inclusive, o próprio projeto OpenBIM, tá? Então, deixa eu apagar aqui, quero mostrar para vocês como que eu fiz isso. Eu criei aqui todos os andares do meu edifício, tá? Aqui planta 1 a planta 10. Na planta 8, eu fui lá e criei linhas de referência que estão nos eixos das minhas vigas e dos meus pilares, tá? E agora aqui no 3D, por exemplo, no 3D da estrutura, já até entreguei o segredo aqui. Vou deixar assim mesmo. Eu desenhei aqui no CIPECAD usando como referência as nossas linhas, mandei para o CIP 3D, calculei no CIP 3D, nesse caso nem calculei, só coloquei a dimensão, trouxe de volta, vi que ficou legal, o arquiteto aprovou. Agora eu poderia realmente calcular de verdade o CIP 3D, ver se passa, se não passa, as cargas, tudo isso. E agora, o que eu quero mostrar para vocês, que é a parte mais interessante, vamos portar, a posição disso é incrível, tá? Isso aqui está no IntroPenBIM. Se eu vier aqui e criar, até acho que tenho ele de hoje mais cedo aqui. Vamos ver aqui, se eu tenho aqui nos meus recentes. Não tenho aqui nos meus recentes. Mas vamos lá. A gente faz aqui a abertura, não vai custar nada. Pode ser até nesse mesmo projeto aqui. Tá? Ferramentas. Vamos apagar estes nós aqui. Tá? Só não vou exportar de volta depois. Quando a gente importa, eu quero mostrar esse efeito que tem aqui. Quando a gente importar nossa estrutura dessa cobertura, estava aqui na outra aqui, inclinada, tá? Ele vai considerar uma coisa que às vezes dá muito trabalho, tá? Aqui não tem superfície, só linhas, então só barras, que é isso aqui, ó. Se eu ativar aqui nossas referências, por que ele não mostrou nossas referências? Agora ele não mostrou minhas referências, não?
eu queria que ele mostrasse as referências, não sei por que ele não mostrou aqui. Não sei o que está acontecendo com os nossos sistemas de referências aqui. Não mostrou as referências. Mas eu queria mostrar que isso aqui já saiu na altura que tem que ser. Está no topo do edifício isso aqui, não está na base do plano de coordenadas, tá? O que garante que a gente está fazendo no lugar certo e depois a gente só vai precisar pegar essa estrutura e incorporar lá no CPCAD. E para incorporar no CPCAD, nesse caso, a gente vai usar dentro da opção de 3D integradas, não uma nova estrutura, mas sim essa opção aqui, que é importar uma nova estrutura do CIP 3D. Tá? E aí eu vou poder trazer tudo isso pronto e só integrar para fazer a transmissão de esforços do CIP 3D para o CPCAD. Então, qual que foi o raciocínio? Usei uma ferramenta flexível de design, de desenho, de projeto, para criar forma, passei numa outra que calcula estruturas tridimensionais em geral, depois integrei isso no cálculo da estrutura de concreto para receber esses esforços. Tá? Legal, vamos aqui. Acho que já vimos tudo que a gente tinha que ver. Vamos ver aqui se a gente tem perguntas. Ai, fechei aqui, não era isso que eu queria fechar. Não, pera lá, que não deu certo aqui. Acho que agora, vamos lá, que aqui eu me confundo sempre com essas perguntas aqui. Agora sim, perguntas. Perguntas. Podemos trabalhar com Light muito obrigado. Vou conseguir exportar o arquivo IFC do CIP 3D e importar em outro software qualquer que seja BIM, por exemplo, Advanced Steel. Pergunto isso pois hoje são os dois softwares que têm licença para estruturas metálicas. Olha, eu ainda não fiz nenhum teste para ver como que ele se comporta no Advanced Steel, tá? Eu vou ficar te devendo aí. Não seria mentira se eu te falasse como que funciona. Supostamente sim, a gente está trabalhando com um arquivo standard, mas teria que fazer um teste e ver como que fica, tá? Poderia demonstrar novamente como exporta do Architecture para importar no CIP 3D? Será que ficou claro com o que eu mostrei agora ou eu mostro outra vez? Se for o caso, eu mostro outra vez, tá? É porque eu não sei se na hora que você perguntou eu já tinha mostrado ou não, tá? O software CIP 3D faz o cálculo de dimensionamento de chapas metálicas pelo menu de placas ou consigo apenas analisar deformada e esforços? A gente consegue analisar somente deformadas, esforços, né, as tensões, mas ele não faz o dimensionamento. Então, a gente teria que aí ter uma ideia do material que a gente está trabalhando e procurar aí as tensões. Mas ele tem uma ferramenta bastante interessante que são as tensões máximas absolutas, inclusive, que podem ajudar muito nesse sentido. Tá? É possível gerar pranchas de arquitetura no CIP-Arc? Não. Podemos fazer um exemplo disso, mas o CIP-Arc ele faz... O CIP-Arquitetura o que ele faz é exportar para o BIM Server e depois a gente abre no OpenBIM Layout. E o OpenBIM Layout é a ferramenta que a CIP tem para fazer os projetos, as plantas, as pranchas. Né? Lá a gente pode fazer cota, colocar texto, fazer escala, essas coisas, a partir de cortes e sessões que a gente vai fazendo no próprio 3D que sai dos diferentes programas, tá? Por que isso é feito? Por que isso é feito no OpenBIM Layout? Porque os projetos não estão todos no mesmo programa. São várias ferramentas que podem estar na mão de diferentes projetistas e às vezes o nosso desenho vai ter aí vai ter um conjunto aí de disciplinas, tá? Então por isso que a gente junta tudo lá no OpenBIM Layout para fazer a extração dos planos, tá? Dos projetos. O Rogério nos diz aqui que travou a internet quando eu fiz a demonstração aqui da arquitetura para o Turbine CIP 3D. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer a demonstração outra vez, não tem nenhum problema, mas eu peço que as pessoas que já viram, que nesse momento se quiserem continuar, fiquem à vontade, mas eu não pretendo mostrar nada mais de novo a partir de agora. Vou fazer simplesmente essa demonstração para esse amigo que nos pede, mas quem quiser ficar, fique à vontade, e da minha parte aí, o que vocês tiverem aí ainda de dúvidas, eu continuo, mas vamos considerar que oficialmente a apresentação foi terminada, mas vamos continuar fazendo aqui algum exemplinho, tá bom? Se algum de vocês está desconectando, aí meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais aí para ver os próximos seminários, tá?
De verdade que foi aí um prazer contar tudo que foi feito na CIP durante esse ano e que culminou nessas 3 versões, nessas 3 apresentações, tá? E espero vê-los aí em alguma outra apresentação aí em algum outro momento, já seja virtual ou presencial em algum momento aí no Brasil no futuro, tá?